Valendo? Ah, não, era pra valer? Não, Era pra volta valer. então, não era Volta pra aí. valer. Fala, galera! Finalmente conseguimos, Nossa, que Eric! energia. Finalmente, Eric! Puta que pariu, Conseguimos cara. o quê? Depois de todos os... Outro dia de Você falou que você trabalho. contratar o estagiário lá, você Não, não já tô achou? recebendo os currículos agora. Tá? Tô analisando. Tá avaliando? Tá muito Já. difícil avaliar? Tá. Porque quem trabalha de graça é foda, né? Ninguém quer trabalhar de graça. É Não, verdade. eu rejeitei todo mundo também. Currículo ruim. Caralho. Mas finalmente, gente. Bem-vindo, galera, ao podcast Bugados. Final, o terceiro episódio agora, Quantos certo? seguidores nós estamos? Cara, sei lá, nem vi mais. Como assim você não viu? Você tem que acompanhar, cara. Tem que ver. Vou acompanhar agora aqui quantos seguidores nós temos. Eu chuto 200 aí. Não, eu acho que a gente tá com 15. 15 seguidores, isso é demais. É Isso é mesmo? demais. Eu queria agradecer todas as minhas tias, minha mãe aí, a mãe Quer do ver? Vicente. Ó, Pera no aí. Instagram, 51. Ah, não, esse é um número bom de falar. 15, cara, que isso? Mas é tudo. Isso é o YouTube, você tá falando. No YouTube nós temos, ó, quer ver, ó? Podcast. Fala, qual que é o nosso arroba aí Ó, pra galera já seguir agora? Calma Quem tá aí, assistindo vamos fazer vai seguir agora. A gente vai fazer agora, ó. Nós temos 16 inscritos, na verdade. Então, 16, é o arroba Bugados, é isso? Bugados Podcast? é BugadosCast, né? Você Bugados acha a gente Cast. lá. Agora, ó, 16 inscritos. Nós já temos 2 episódios. Ao todo são 21 vídeos. Ó. Ó, 21 de vídeos, corte. tá cheio de corte. 51 é o número de pessoas que você segue. Então, eu acho Quem conhece? Eu acho que a gente vai seguir mais do que estamos você. contratando. Quantos seguidores, né? Você tem 38 seguidores. 38 seguidores. Oh, é muito Então, já, vamos fazer um desafio aqui. Eu fiz isso no... Vídeo, Eu fiz isso no quando eu fiz um videozinho lá falando do 100, Uhum. das 100 views no primeiro episódio. Eu falei que, pô, a galera que tá curtindo lá no Instagram tem que curtir e inscrever no canal também, né? Pra dar pelo menos se tem 38 lá, tem que ter 38 no YouTube também, né? É isso aí. Tem que Essa dar uma equalizada aí. simetria. Então a gente tem que pedir lá. Faz lá pra se inscreve no canal, BugadosCast, tá? Curte o vídeo aqui agora, né? Que é o terceiro episódio que a gente tá fazendo. No Instagram é o arroba qual? Arroba Bugadoscast. Arroba BugadosCast. É isso aí. Isso Falei aí? certo, né? Falei certo. Então, É show isso de aí, bola, galera. Pode seguir. Valeu, obrigado aí pelo todo o sucesso. O vídeo do primeiro episódio, mais de 100 views. O do Tá cheio de segundo corte, episódio cheio tá de chegando corte. nos 50 views já. Estamos estourando, sucesso O total. pessoal pode ficar livre aí. Quem quiser pegar os vídeos e fazer corte independente também pode fazer. A gente não liga, não. Não liga não, aqui é propagar, né? É isso aí. Isso aí. E aí, Vicente, o que Só você que antes da anda gente fazendo? começar a falar, vamos pro quadro, pro nosso quadro, Bugado News? Vai, anunciei. Vamos lá, roda a vinheta aí, produção. Show de bola. Vamos lá, Eric. Qual que é o Bugado assunto aí? O News. primeiro assunto do dia aí. Não tem como falar, né? Se não for o primeiro assunto, tem que falar. Tem jeito. Eu tô pensando em um, você tá pensando em outro. Qual que é eu o que acho. você tá pensando? Eu tava pensando no filme que eu acabei de assistir. Bom, Não é esse? pode ser esse, depois a gente pode ir pro outro, então. Tá bom, então vamos falar do Adão Negro. Filmaço. Negro. Acabamos de voltar do cinema. Acabou de voltar do Eu e cinema. Vicente, a gente sempre vai junto no cinema. É lindo. A gente tenta assistir, né? Todos os filmes de super-herói, porque a gente gosta de ficar depois criando teorias É isso aí. e ficar fazendo conexões e tal, né? A gente pode dar spoiler do filme? Ah, pode, foda-se. Não. Aqui, Não aqui, pode. aqui a gente não tem essa. Aqui a gente fala de spoiler. Só não pode falar de spoiler se você não assistiu e eu assisti. É, porque tá no cinema, Ou é mancada vice-versa. falar agora, né? Deixa sair do cinema. Mas assim, ó, Mas filmão, não morre no filmão, final e... E mais? spoiler fake pode. Filmaço. O The Rock tá animal nesse filme. Com a mesma cara que ele Mesma tá cara no que tá. todos os filmes. A mesma cara com ele do Velozes e Furiosos, a mesma cara... Mas a cara dele, ele pode ter a mesma cara, mas a cara dele é legal, né? Eu É gosto isso da cara aí. dele. Ele é um cara é simpático, amigável. carismático. É isso aí. Ele faz a cara do... Ele faz a cara de sobrancelha, assim, ó. Cara de sobrancelha, mostra ali pra câmera. Cara de sobrancelha. Toda vez ele dá o close, ele faz um negócio assim. É da hora. Gostei. Eu surpreendi. Eu achava que ele era... Enfim, é spoiler o que eu vou falar. Eu não vou falar mais isso aí, não. Então, mas... Ué, a gente falou que ia comentar o filme. Assisti, na verdade. Você não pode falar nada do filme. Ó,
Sempre tem aqueles vídeos lá, né? Vídeo sem spoilers. Vamos tentar falar sem spoiler, né? Mas assim, não vamos falar da história, mas o filme, eu tinha lido que o filme ele seria de como se fosse vamos dizer assim, um reboot do universo. Ele seria o cara que vai realmente voltar a falar dos super-heróis da DC fazendo alguma conexão. Né? Eles estão Então, fazendo uma virada de jogo. uma virada de jogo, É meio porque- que sair lá da ideia lá do Zack Snyder, né? Aquele primeiro Superman versus o Batman. aí Batman, virar a Liga pra um da outro esquema. Justiça, que aí Isso não aí. deu certo, né? Que a galera, tipo, não curtiu, não fez tanto dinheiro Tanto é como que não achava tem que faria. referência nenhuma, né, no filme. Assim, não é spoiler, mas não falam nada dos últimos filmes da DC, assim. Não fala, é exclusivo, né? Dele, assim, né? Isso. Aí é lógico que tem cenas pós-crédito, a gente vai falar, que faz sim já uma conexão. Mas tem herói Com o aí no universo. filme, hein? Tem herói pra cacete ali novo, É, hein? tem uns heróis até meio avulso lá, que não precisava nem Não, ter. é, pra quem não conhece a DC, pode ser é que são heróis que estão no Mas gibi, a né? Mulher Poeira lá, não como falar da Mulher Poeira. Não, tem os irrelevantes no filme que poderia ter sido cortado. A Mulher Poeira é bizarro. Mas a Mulher Poeira aparece. O DC teve alcançou esse nível de Então, mas empolgação. então, assim, a DC, quando ela se aventurou no universo interligado, que nem a Marvel, ela errou e não conseguiu fazer o sucesso que ela queria, né? Mas a DC, ela acerta nos filmes pontuais, assim. Então, tipo, ela acertou no Coringa, aquele Coringa lá do Joaquin Phoenix, Sim. top pra cacete. Ela Que acertou vai no ter o último 2, né? Batman, que vai ter o 2 agora. Ela acertou no último Batman agora, de detetive, tipo, não tá conectado com nada daquele universo lá, mas é um filme solo do Batman, É isso aí. muito bom também. Então, quando eles focam num filme solo, sem ficar se expandindo para o universo, é da hora. É, eles Quando não eles estão foram conseguindo pro fazer a universo- liga, né, de um filme pro outro, assim. Acho que os filmes que são meio solo, assim, como você falou, meio independente, estão funcionando mais, né? O The Rock, né, aí no Adão Negro, o Adão Negro, ele é um vilão, né, no No jogo, não é? gibi, Ele é é. no gibi, né, no jogo, é no Ele é um gibi. gibi. Ele É é o um vilão, eu acho que como você até tinha falado, eu acho que era o senti vilão esse do filme- Shazam. eu senti que esse filme aqui foi uma pegada mais ou menos assim, ó. Vamos mostrar agora a perspectiva do vilão, né? E ele sai do filme como um anti-herói, né? É um anti-herói. Ele é um herói protetor, mas ele não. Só que ele não segue a linha do herói, isso, né? tem um motivo para ele ser do jeito que ele é, né? É, Então é que isso aí que o tá filme legal. tenta mostrar. Isso é legal. O plot twist no finalzinho ali, que você entende É isso o aí. contexto da história do personagem, achei bacana. É isso aí. Só Teve o cena pós-crédito, né? Nesse filme teve uma cena pós-crédito que a gente viu, e eu ouvi falar a lenda aí de que tinha duas. eu também tinha E visto. eu vi comentários na internet de que cortaram uma cena aí no filme, eu não sei o motivo também. Também não. Mas Vou a única perguntar pra cena quem que tem assistiu. é legal. É isso. Essa é a cena que eles vão querer. Parece que eles querem expandir um pouco, já conectando, né? É Então isso aí. parece que eles vão querer voltar de novo a tentar fazer a coisa mais universo, né? Mas vamos ver. De uma forma geral, o filme, assim, ele funciona bem. Eu achei bacana. Tirando que é engraçado, né? Porque é uma coisa que eu te falei. Tem coisas que a gente sabe que no gibi, quem começou primeiro foi a DC e a Marvel foi Tem copiando. cópia pra cacete. Foi ali. copiando a Marvel. A Marvel no gibi. É. Só que como a gente tem muita coisa que conhece no Dá cinema, a impressão que todo herói da DC tem um Tem um igualzinho igualzinho da respectivo, Marvel. um irmão gêmeo lá na Marvel. é meio que equivalente. Ó, vai saber se a DC não é um universo paralelo da Marvel lá. Não, mas teve Doutor umas Estranho. HQ que juntaram os universos. Teve isso também. Que os caras podiam fazer fizeram isso um negócio também. desse. Pra acontecer um negócio desse, a Disney tinha que comprar. Comprar também a Warner Bros. agora. É. Pra fazer o negócio. Isso. Monopolizar a parada toda. Mas então, no gibi, normalmente quando você vê algo parecido, foi a Marvel que copiou, porque a DC veio primeiro. Mas como no cinema a Marvel fez todos, e a gente conhece personagens, né? Quase, né? A gente conhece os personagens da Marvel, pelo menos dessa geração, pelo filme, parece que a DC tá copiando, né? Porque você assistiu Adão Negro e tem uns personagens lá que parecem muito alguns personagens que a gente conhece da Marvel. Você fala assim, meu, tá copiando a Marvel. Não, mas na verdade não. Na verdade é o personagem. Eu Já é do tô gibi, né? sentindo, Então- não sei você, assim, ó, eu tô sentindo que tá acabando a vibe, assim, de aparecer herói novo. Eu não tô, eu tô cada vez mais me surpreendendo menos com os heróis que vão aparecendo. mas é porque a gente já conhece os super-heróis mesmo, né? Eu acho que eu vou ficar empolgado, assim, quando os caras começarem a lançar, sei lá, na Marvel lá, o próximo Homem-Aranha, apareceu o Capitão Codorna lá. Capitão Cotton.
O Homem O Codorna. cantor, tá, nossa, eu viajei, pensei que era Eu dou aquela- o Capitão Caverna, eu Não, lembrei. do Doug Capitão Caverna! Lembra, mano, disso aí? Já pensou o Chapolin? Que animal. Aí ia ser uma Multiverso, né? Multiverso. Multiverso. Aí rola, né? Mas Eu não acho que vai a rolar. vibe dos heróis novos é porque, por exemplo, a nova geração é a que acompanhou o gibi, né? E já passou, a galera geração Z nem conhece nada dessa história, é muito difícil. Então é mais para pegar essa novo público, né? É isso aí. Verdade. E só pra a gente avisar vocês aqui, nós temos agora 2 pessoas, É isso aí. as Ditacujas, Hoje, né? no background aqui da parada. A gente pega aquele... Hoje tá Pilotando backstage. Ele gosta, né? de chamar de Backstage, Ditacuja. 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 Ela, a Dignícia e o Ditacuja Digníssima. estão ali mexendo, operacionalizando tudo ali. Quem acabou de falar Cada é a programa é um, Maritza. né? Fala aí, Maritza. Hoje eu sou a produção. Maritza e a Simone também. Fala aí, amor. Hoje eu sou a produção também. Beleza, então tem 2 ali nos ajudando aí agora. Vocês estão conhecendo. Muito bom, muito bom. Show de bola. Será que fica agora? Porque a gente troca a produção todo Toda programa. hora, né? Que A gente galera pega quem deixa tá fazer aí, disponível, né? O cara que tava assim, mano, que bosta, não quero mais voltar Gente, não pra fazer isso aqui. explica uma coisa, a produção né, é fixa, a gente só reveza quando tem convidados não sentados mesmo. Ah, tá mentira. Ah, é É isso, quando então? elas estão bebendo é que não, a É, produção né? muda, né? Na verdade a gente forçou. Na verdade é que a gente forçou os caras porque não tinha ninguém aqui pra nos ajudar dessa vez. Agora vamos lá, feedback final do filme, assistam ou não assistam? Não, Nossa, animal, tem tem que assistir. Tem que assistir. Esse filme ele Não, é eu fiquei empolgado, é legal. muito louco. É legal. Ele tem uma duração boa. Tem uma duração boa, ele é longo Não estica e não muito, é, né? e não é tão curto, É. né? É. Teve até uma hora que eu achei que ia acabar, fiquei triste, assim, mas aí retomou a história. Retomou a Opa, história. tem mais coisa aí pra ver. E eu achei legal o timing do... Eu vi uma galera criticando o filme, assim. Eu até entendo qual que é a crítica às vezes, mas eu achei que é um filme legal também. Eu curti pra caramba o filme, assim, não achei ruim. Tem uma galera que criticou o filme, que eu vi o vídeo. Não sei. The Rock continua, né? Eu acho, né? Se Continua. tiver segmento, The ele Rock- continua. Ele manda. The Rock é. Ele não morre no final? Não falei que ele morre? Ele ressuscita. Ele ressuscita. É... Então, já aproveitando já filme de herói, então, antes de a gente falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. O Capitão Formiga, não, O o Homem-Formiga, o trailer do Homem-Formiga. Homem-Formiga que lançou, acho que foi. Não sei se foi essa semana ou Eu vi no hoje. final da semana quando passada. Você me mandou uma mensagem. Eu falei, mano, lançou o trailer. E aí agora, aí a Marvel é tudo amarradinho, né? A Marvel é foda, né? Por mais que essa última fase agora, ela ficou meio chato, né? Com as séries e tal. Tem umas séries muito teens, assim, meio mal feitas, ruins, tudo né? ruim. As séries são meio ruins. Mulher Hulk, ruim. A mulher Hulk é besta, né, mano? Teve engraçado a algumas menina coisas, lá mas- que A Miss Marvel é ruim. Essa série é Óculos ruim. Cristal, Essa é ruim. É. Nossa, essa é ruim. Essa eu não consegui terminar até agora. Aí eu assisti o Capitão da Lua lá. Acho que depois eu até comecei a gostar. No início achei meio Eu chato. acho que vai ser difícil pra Marvel fazer uma série boa. Eu acho que a pegada da Marvel ela tinha que focar só em filme mesmo. Não Então, mas eu acho que é por causa que ela quis aproveitar a onda do streaming. E aí ela começou a lançar. E aí ela veio a quer jogar pandemia. conteúdo na plataforma. Não, e veio a Quer pandemia jogar, também, né? Aí ela meio que falou assim, essa fase 4, a fase 5, não sei qual fase tá agora, acho que é a fase 4. Ela dividiu, né? Vai ser metade em streaming e alguns filmes no cinema, né? Isso. Então... Eu sou fã mais dos filmes. eu prefiro os filmes também. O quanto mais... Fora alguns filmes. Tem alguns filmes que também, pelo amor de Deus, né, da Marvel. Eu tenho minhas críticas bem fortes. Love and Thunder? Do Qual? Thunder aí. Love and Thunder, o Amor e Trovão? É isso aí. Mano, desde o Ragnarok, né, eles mudaram... do Não, Thor eu não Ragnarok. gosto, sabe do que? A pegada do Thor ser o palhação da Então, galera. ser mas o desde o Thor comédia. Ragnarok É é assim. muito chato isso, cara. Desde o Thor Ragnarok é Ele assim. não tem nem perfil de ser o engraçadão da galera. Pra mim, o engraçadão tinha que ser o Hulk. Se tiver que fazer alguma coisa de comédia, tinha que ser o Hulk. É verdade. Eles mudaram a imagem do Thor, né, no Ragnarok. E aí o Amor e Trovão é sofrível mesmo. Tem Não, umas mas coisas- fala aí do Formiga. Tá, vamos vamos lá. falar do Homem-Formiga. O Então- trailer ficou muito louco. Eu vi Então aí é que assim, a Marvel sabe fazer, tirando, né, as séries e tal, mas mesmo assim é tudo conectadinho, tudo bonitinho. Então nesse filme do No trailer, trailer pode falar spoiler, foda-se. todo mundo vai ver Homem-Formiga mesmo. Dura 3, 2 minutos o trailer. Quantumania. É isso aí. Né?
Aí, se a gente assistir lá o trailer, mais ou menos o trailer é assim, né? O Homem-Formiga, ele é um cara conhecido como ele é o Vingador, né? Só que ele é um ex-presidiário que virou Vingador, né? Então ele Isso se acha, né? Ele fica Aí tipo, tem até uma comedinha lá falando, né? Ele é conhecido, mas todo mundo acha que ele é o Spider-Man. ele é tipo o Peter Parker, né? Tipo, mano. Ele, opa, peraí. Mas então aí, beleza, então ele tá nesse momento. Aí parece que a filha dele começa a fazer uns Umas experimentos. experiências, né? Então, isso que eu achei estranho um pouco, porque a filha dele era criancinha. Passou tanto tempo, ela ficou tão grande daquele jeito mesmo, e aí Não, agora ela teve já é teve cientista. o blip, pô. Ela ficou grande no blip lá. Ah, é verdade, cara. Tem um Pô, clipe, mano. Então todo mundo virou farelo Mas ela lá e virou ele uma cientista voltou. também, né? Porque ela Tanto manja é que agora. aparece ela já grande. Quando ele reencontra ela É depois verdade, do é blip verdade. lá, ela já tá grande. Então ela já é meio também E ela cientista. ela é de família de cientista, né? É, Pô? ela já é meio O cientista. avô, a mãe, a mãe não, o avô, a avó, todo mundo é cientista ali, pô. E aí, o que ela fez lá? Ela encontra um meio das pessoas chamarem e mandaram um sinal pro reino quântico isso. pra porque você quando conseguir isso, retornar. Quando você entra no reino quântico, você entra Você se perde. Você se perde, fica lá meio Ela perdido. consegue rastrear, É, saber isso aí, onde a que nem um pessoa está. rastreador, um GPS Só lá. que quando ela fala, mas você emite um sinal pro negócio, a mãe, que é a Michelle Pfeiffer, que é a atriz, né, que faz a mãe da Fica louco e Vespa, manda desligar, né? ela fica, não, você não pode fazer isso. A hora que acontece isso dá uma merda lá, então é todo mundo pro reino quântico. E aí descobre que tem sociedades lá, é uma coisa muito Tem louca, um mundo, né? umas pessoas vivendo lá, tem uns bichos Isso é meio estranhos. estranho, então. né? Que aí a gente vai tentar explicar, porque pelo que eu entendi, o reino quântico, ele era sei lá, um caminho onde você ia pro passado, é outro universo e tal. Onde é as meio leis espaço, da né? Sei física lá. já não fazem mais sentido no Mas reino não, tem uma quântico. sociedade, né? Tem um reino, alguma coisa. E aí, outra coisa que eu achei bizarra, porque quem assistiu o filme do Loki, sabe? O Khan, que é o vilão dessa saga, Ele né? tem vários. São vários caras, porque tem um cara que ele vários estava universos. protegendo Isso. uma linha de um universo, dizendo que esse era a única linha normal. E aí ele restringia acesso às outras linhas de outros universos. Acontece a merda lá no negócio do Loki, racha essa proteção e aí tudo se conecta, todos os multiversos e tal. E o Khan se apresenta como um cara que ele descobriu a existência dos multiversos. E aí e ele é tão inteligente que ele descobriu que existem outros Khans nos outros universos, que são, né, as vertentes dele. Só que ele tem um cara que é mais bonzinho e tem os Khans que são do mal, que querem dominar, eles são inteligentes, ultra tecnológicos e tal, e eles querem dominar o multiverso como um todo, né? Então, só que aí, mano, ele aparece na porra do reino quântico, tipo... Pode ter uma versão dele lá, né? O no reino quântico. Não, é que o reino quântico, pra mim, ali, sei lá, pode ser um dos multiversos, sabe? Um dos universos do multiverso. Pode ser ali, por que não, né? Teve um universo. Pô, lá no Doutor Estranho mostrou um universo que é tudo de tinta lá, de desenho né? animado. Então, quando se fala de multiverso, pode ter tudo, né, mano? Na verdade, né? Então, mas eu tô com uma expectativa legal, porque Quando que lança? vai lançar em fevereiro. Ah, tá longe. Tá um pouco longe ainda. Mas eu tô com uma expectativa legal, porque ele é uma frente que vai se conectar com a dinastia Khan, que vai ser os Vingadores, depois vai ter as Guerras Secretas, Isso aí. e tal. Nova fase. Esse pra mim é o que vai ser o start mesmo, né? Porque até agora tá muito nas histórias paralelas, multiverso e tal, veio o Homem-Aranha. O que vai ser da Marvel sem o Capitão América agora, hein? Vai ter um filme, né, do Capitão América. Vai ter? Com o outro cara lá, o eu não Gavião, sabia. Gavião lá. Gavião Que é o- Arqueiro é, lá? não é o Gavião Arqueiro, é o Falcão. Ah, o Que Falcão. virou o Capitão América agora, né? Mas ele volta lá, Ele vai estar ator. como Capitão América. Ele é Capitão América. Você assistiu o Não, Falcão sim, que o Falcão sim, ele é o Capitão América agora, mas o ator que fazia o Capitão América, ele volta então? Tipo, ele não envelheceu e morreu lá? Ele não volta. Ah, Mas então é desse ator é desse ator que vai tocar. É do ator que eu tô Mas falando. assim, meu, multiverso, você acha... Vamos ser sinceros. Você acha que na dinastia... nossa, você nem fala essa palavra. Dinastia Khan ou Guerras Secretas
Você acha que não vai voltar um Tony Stark ou um... De outro multiverso, Ah, sei de lá, outro vai virar multiverso? uma loucura. Certeza que deve ter, Eu cara. ia gostar de ver o Homem de Ferro de novo. O cara tava falando que tem uma história no gibi, Khan, o Khan, que o Khan é descendente do Stark. Tô louco. Tem um multiverso que mostra no gibi que o Khan é o descendente do Stark. É, vira loucura já. Pra explicar isso no filme é difícil. Acho que fica complicado. Fica mais pro gibi isso aí, eu acho. É, talvez. Mas tem uma história que os caras falam assim, será que pode aparecer o Homem de Ferro em algum momento? Mas, ou na boa, com Guerra Secreta. E eu E acho tudo que é a Khan possível, vai- né, vai cara? ter- vai ter. Questão de contrato Já tá há e muito ator, tempo. acho que é possível. E O dinheiro? Hugh Jackman voltou, pô. O Hugh Jackman voltou, mano. Por que o Downey Jr. não voltaria, Pode, né? Mas é só dar um cofre lá pra ele lá e ele Isso aí. volta. Já era. Mas é isso. Então, o Homem-Formiga 3 de fevereiro. E vai ter agora o Pantera Negra, né? O Pantera Negra vai estrear amanhã, na verdade. Pra estreia começa agora. É isso aí. Vamos ver se eu compro ingresso pra assistir, pra depois comentar aqui depois no quarto episódio que a gente vai fazer aqui, né? O trailer é animal, né, velho? Você assistiu, né? Passou, né? Passou agora no filme. No cinema hoje. É animal. Nossa, né? Esse trailer eu arrepio toda vez. E parece que vai ser a irmã que vai ser a Pantera, né? Só que parece que tem um boato de que não vai ser ela em algum momento do filme, mas depois vai ter um plot twist aí. Porque, tipo, ela vai tentar fazer e ela vai se ferrar. Ela vai É, tentar vai ser ter Pantera outra. Negra e vai se ferrar. Não vai dar certo. Sabe quem podia depois ser? vai ter uma Aquela coisa. líder dos soldados lá. Como é que é o nome daquela? É a mina Aquela do The personagem. Walking Dead, é a Michonne. É a Michonne. Só conheço por Michonne. É isso aí. Ela podia ser uma Pantera Negra, porque ela é a mais foda do filme. Podia ser também a mulher do E faria mais sentido até. A irmã dele é meio sem sal no filme. Eu não acho que a irmã dele seria uma boa Pantera Negra. seria, Ela é nerd, ela é tecnológica, né? Acho que lutadora mesmo, que luta, dá um pau em todo mundo, é aquela soldada. Ela deve ser ela, não deve ser a irmã A dele. soldada ou a mulher, né? A namorada do Pantera Negra também, né? Quem que é a namorada dele? Tinha uma namorada lá, que depois eles ficam Tinha, juntos no final, né? Podia ser ela. Mas não, mas eu não sei se vai ser todas com a mulher. Eu suspeito de que, em algum momento, no início, assim, a irmã vai tentar ser Pantera Negra, vai dar alguma merda. E aí eu acho que vai ter um plot twist aí que vai mostrar alguma outra coisa que eu não sei. É um chute. Tem que esperar pra ver. Vamos falar de comédia? Falar de comédia agora? Comédia agora? O que aconteceu essa semana, Eric? Conta aí pra nós. Vamos pra parte divertida. Manda a vinheta aí. Manda uma vinheta aí. Manda a vinheta. Boa, Conta news. Hora da comédia, é isso aí. Política brasileira. Aconteceu de tudo, tem doido nesse mundo, né? Cara, eu fui listando os acontecimentos políticos no Brasil. O Brasil é um circo, velho. Circo político. É incrível, né? É incrível, incrível. Cara, Antes da eleição, o que teve? Teve político sentando bala na sentando polícia. bala na Polícia Federal. Aqui vocês não entram, filha da puta. Que porra é essa, mano? Tipo, mano, tiroteio mesmo. Como é que foi? Eu atirei pra assustar, eu não atirei pra pegar nele. Caralho! Aí falou que tocou granada, teve tiro de 12. Mas tem várias versões dessa Porra, história, né? velho. Uma hora ele falaram que era granada só de efeito moral. Porra, eu imaginei um filme do Rambo ali acontecendo, viatura voando pra cima, tipo um filme dos Vingadores. Mano, e o assim. cara tinha tudo isso dentro de casa, velho. Aí você vai perguntar pra que o cara tinha tudo isso dentro de casa? Tipo, umas granadas. Ele ia tacar granada em quem? Aí surgiu, agora ele já sabe por quê. Ele tava esperando a Polícia Federal bater na porta dele. Animal. Mano, foi que isso mais bizarro, legal, eu cara. acho. Essa aí Ah, foi e uma não, legal. isso é muito inusitado, né? Muito inusitado. Isso eu Nunca nunca vi. aconteceu antes, será? Nesse nível? Não no Brasil, eu digo, sei lá. Em outro país. Político? Acho que não. Fora o Hezbollah, fora o... Não, fora os caras lá do Oriente Médio. Lá. Mas não, acho que político nunca vi isso na vida, não. Doideira, né, velho? Muito louco. Não, eu já vi notícias, assim, antigas, assim, de político que um atirou no outro. Principalmente no interior, assim, vive essas notícias acontecendo, assim. Um vereador dá um tiro no outro lá no sertão do não sei da onde. Isso tem, às vezes. Principalmente no Brasil, onde no interior não tem nada direito, né? Aí pode acontecer. Mas, assim, em rede nacional, um político famoso desse jeito,
no centro urbano. Opa! Chegou alguma coisa aí. Pediram alguma coisa? Acho que é cerveja, reclamações. cerveja. Vamos ver se é Vamos ver o que é reclamação. aqui. Vamos ouvir, gente. Chegou a cerveja. Barulhos? Tá bom, obrigada por avisar. Você esqueceu alguma coisa? O carro tá com o vidro aberto. Nossa, Ixi. e tá Tá chovendo? Ei. Produção. Produção, pode descer e fechar o vídeo do carro? Vocês querem escapar, mas não escapam. As coisas acontecem. Isso é destino. Vou entregar a chave pra produção aqui. Produção, pega embaixo da mesa pra ninguém ver que eu tô passando a chave. Você não vai descer, produção? Tá aberto do seu lado, eu acho, viu? Vai lá. Eu vou dirigir. Olha, a gente pula aqui, né? Aí teve o que mais, Vicente? Teve Teve tiroteio, teve a Carla Zambelli lá também. dando tiro, não Dando deu tiro. tiro, né? Ela Deu só tiro pro apontava. alto. Não, mas não foi ela, foi o segurança. Ah, pô. Foi o segurança. Mas Foi ela até saiu preso, correndo cara, atrás, foi preso. correndo atrás do cara armado, É isso aí. porque ela chamou eu te amo espanhola. Foi isso que eu entendi. Eu não entendi essa frase. Como é que eu te amo espanhola? O que significa isso? Eu acho que parece, depois eu tentei entender o porquê disso. Ela parece que ela fez alguma viagem pra lá, e eu não sei se foi recente ou se foi quando ela foi mais nova, e ficavam depois alegando que ela foi lá se prostituir, alguma coisa assim. Cala a boca. Juro por Deus, eu li um negócio assim, velho. Se é verdade, eu não sei, mano, mas eu li um negócio assim. E aí ele falou isso e ela se ofendeu. Então eu não sei se é mentira, e aí ou ela fez isso mesmo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei. Doideira, né? Mas aí e ela só saiu correndo atrás do cara armada por causa dessa porra. Porque até lá ele tava falando assim, vai todo ver se fuder, vocês vão voltar pro esgoto. Eu não vi, sei o quê. cara teve uma discussão na Discussão rua política lá lá. e tal, não sei o Aí quê. depois quando ele falou, eu te amo espanhola, não sei o que, aí ela ficou doida. Correndo atrás do cara. Olha, Eu mas vi, olha, eu vi a parte mais engraçada do vídeo que eu vi, foi um maluco correndo com a malinha de roda assim atrás deles lá. Começou a correr, ela correu atrás do cara e veio um maluco com uma malinha de rodinha correndo atrás assim, sério? puxando a malinha. Oxe, Isso é muito isso é engraçado. Caralho. Mas o que ele é um cara X, né? Acho que ele tava só querendo ver a Passando. fofoca. Querendo ver a tragédia, né? Você aconteceu com a tragédia. Uma parte de gente filmando, né, velho? Teve bastante vídeo, né? Tem bastante vídeo Antes, do filmando. depois. Não, porque parece que até o grupo dela tava filmando também. O grupo dela tava filmando, o cara. Aí acho que outras pessoas que viram começou a filmar também. Mas é isso, é a zona total, né? É uma loucura que tá acontecendo. Loucura da porra. E aí aí teve a acontece. eleição. E aí acontece mais apertado do que muita gente tá imaginando, né? Eu achei que foi bem apertado. Não, foi uma diferença de 2 milhões de votos. 2 milhões de votos. 2 milhões de votos é quase nada, velho. É assim, ó. Guarulhos, que é uma das maiores cidades de São Paulo, tem 1.800.000, 1,5 milhão, sei lá, de habitantes, ou 2 milhões, não sei. Mas é uma cidadezinha do Brasil que marcou a diferença de um pro outro, né? Uma cidade. Uma cidade. E mostra como a sociedade tá polarizada, né? É isso aí. Retardados de um lado e os outros. Porque caralho, né, mano? Pô, Não, mas de verdade, a política tá uma parada de meio torcida, é o que eu sinto, assim. Ainda mais quem tá no... Assim, ó, Elon Musk comprou o Twitter, a gente vai falar disso daqui a pouco. O Twitter é uma zona da porra, né, velho? De fala o que quer. Eu entro no Twitter ali só pra ver a treta rolar, dar uns print, mandar pra uns amigos no WhatsApp pra dar risada só. Mas ali, cara, eu acho, assim, que tá uma parada meio de torcida É torcida. a torcida. política. Não tem, assim, tem muito pouca gente, assim, que tá É, falando de pensa política mesmo e tal. E não fica defendendo o cara por alguma coisa que eu não consigo entender porque defende o cara. Não dá pra entender. Você pode apresentar diversos defeitos. E aí, na boa, eu já comentei com o Eric. Esse é o pior segundo turno que poderia ter sido nessa eleição. Bolsonaro e Lula. Tinha outros candidatos melhores. E não foram, né? É isso aí. Então, foi o pior segundo turno. Foram os piores candidatos. E é lógico que o segundo turno seria isso. Seria essa treta, né? E fica dos dois lados, dois bandos de doido defendendo um lado do outro. E aí, assim, só que uma ofensa, uma crítica, não vale pra ele. Né? Só vale a crítica pro outro. E tá um clima de provocação, assim, meio engraçado também, né? Porque, assim, agora que o Lula ganhou, né? O Lula tal.
Aí agora a chave da zoeira tá com a galera Tá do, com a galera do do PT PT. E, cara, como o brasileiro é bom em porra de meme, hein, velho? Puta, Não, meme é meme um atrás do outro. A gente não tem mais texto no Twitter, eu acho que só tem foto e meme, assim. E fotinho e gifzinho. Brasileiro é criativo pra essas coisas. Puta, mas tá assim, tá um clima de provocação, um provocando o outro. E aí manda de um lado, aí manda outra provocação do outro. A discussão política acabou. É um cara, sei lá. E aí começa. Esse é o ponto, né? É aquilo, a gente já conversou, né? Assim, eu acho, na minha opinião, tem um lado. Já que deu esse segundo turno, pra mim tinha um lado pior, né? E aí a gente conversou. Mas o Lula, ele. A gente não sabe o que ele vai fazer. Ele fez um conchavo tão grande, chamou tanta gente, e a gente nem imaginava que poderia estar junto. Já é reflexo do assim, ó, o que saiu até agora. O que né? vai fazer? O Lula Qual que é o governo acabou de ser dele? Qual que é o eleito propósito e ainda não começou a transição, mas ele já vem meio que avisando e a mídia já vem trazendo. transição? Vai, o Ciro Nogueira lá, que vai ser o Ciro líder da Nogueira que vai transição fazer. do lado do Bolsonaro e o Alckmin do outro. O Bolsonaro não assume nada, né? Ele não consegue. Ele Fala, fez a cena declaração relâmpago ali, né? De 2 minutos ali que ele falou. Mas eu acho que vai ser uma transição tranquila. Eu acho que não vai ter problema, assim. O Bolsonaro vai parar com essa parada de provocar poder e taxar STF, taxar não sei o que. Eu acho que ele vai parar com isso. Eu até acho que ele vai sair meio de cena. Eu acho que ele vai aparecer pouco agora. Nem no Twitter, nem nas redes sociais dele ele vai começar a aparecer, menos. Faixa pro Lula? Ah, não, isso não vai acontecer. Será que vai ser um Mourão? Eu aposto que não que não vai ter essa cerimônia. Não, Do passa-faixa. Não, eu acho que se ele não for, vai ter que alguém. Não, alguém vai pôr no Lula. Eu acho que não vai ser o Bolsonaro. Eu acho que não vai. Eu acho que vai ser alguém do próprio partido ou alguém, sei lá, cara, do STF. O STF faria sentido, sei lá, o próprio careca lá, como é que é o nome do juiz careca? Desenho que é o nome dele, né, mano? Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes. De novo. Eu acho que ele poderia passar, porque assim, é o órgão encarregado da... Se o presidente não quer, nunca aconteceu isso, né? Se o presidente não quer passar, qual que é o protocolo? Não tenho a mínima ideia. Eu achei que seria o vice. Apesar de que não é um protocolo obrigatório. E aí, deu certo? Sim, e era sujo e porta aberta. A minha janela? Mas a minha janela? Sei lá. Isso. A sua. Mas assim, não é um protocolo que tá escrito em lugar nenhum, né? Não, nunca aconteceu isso antes. Não, eu digo assim, não é um protocolo obrigatório. É assim, é uma boa prática. Pelo jeito, acho que é isso que eu li. É uma boa prática. É obrigatório. Não é um protocolo obrigatório. Assim. É que a boa prática, de um pro outro sempre passou pro outro. Então, assim, é de bom tom fazer isso, né? Agora, eu acho que o Bolsonaro não vai fazer. Mas falando agora do novo governo que a gente ouve na mídia aí, já começa a falar dos ministérios que vão ser criados, quem que vai pra quem, Cara, eu vi uma coisa muito louca o que eu li é que o PT tá pra criar bastante ministério. Até porque, de novo, ele fez uma aliança tão grande, ele vai ter que ter. Vai ter alguns novos e alguns vão ser desmembrados. Um ministério quebrado em 2 ou 3. É isso que eu vi, porque o Bolsonaro ele absorveu alguns ministérios no único ministério. Então, tipo, o Bolsonaro tinha no começo lá do governo dele, né, da administração dele, essa ideia de diminuir o Estado, começando pelos ministérios. E isso é uma pauta meio que liberal, né, de diminuir o tamanho do Estado, a carga do Estado e tal. E aí começa pelos ministérios e ele juntando, porque o que vem com isso não é só diminuir o nome da pasta e menos ministros, também a ideia também é diminuir o número de servidores e o gasto público com esses ministérios, né. E aí o Lula vem e desfaz isso que ele fez. Aí ele vai abrir os ministérios, ele vai criar até mais do que tinha, até na própria administração do Lula e da Dilma. Cara, tem uns ministérios ali que, pelo amor de Deus, também, né, cara? Assim, tem uns que fazem sentido, outros que... Ministério da Pesca. Isso eu já nem lembro mais o que esse cara... O Ministério da Pesca. Mas desde quando existe? Nunca teve o Ministério da Pesca. Sempre foi lá da tal da agricultura. Mas se tem uma porra do Ministério da Pesca, por que não poderia ter um da carne vermelha e um do... O que eu Ministério Aviário, para cuidar só das galinhas. Aí tem o frango e tal, tem que cuidar. Aí tem o do peixe, tem que ter o da carne vermelha ali.
Então, mas o da pesca é batata de peixe mesmo? É o quê? Não sei, porque pra mim era tipo, por exemplo, isso é da fazenda, não é pra da fazenda, é economia. Não, Mas o da beleza. pesca não era alguma outra coisa que eu não sei. É o da pesca mesmo, cara. É o da pesca Talvez pode ter feito sentido há algum tempo isso aí, depois não foi mais, né? Mas uma coisa que eu tava vendo é que assim, tipo, eu vi uma notícia lá que ele vai definir o Bolsonaro colocou, acho que uns 3 ministérios juntos e deu um subministério pro Guedes, né? Aí o do Guedes virou da Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento, sei lá, um negócio assim. porque Era- assim, na era- era Lula tinha o quê? Você tinha o Ministério da Fazenda, existia o Ministério da Economia? Não sei se Não, existia. era Fazenda, eu acho que tinha do planejamento que ele vai voltar, e aí eu vou explicar o contexto que eles estavam falando, né? Planejamento, eu não sei se vai ter mais alguma coisa, mas aí ele estava falando, tipo, ele entende que vai ter 2 ministérios voltados para a economia, e eu acho que vai ter mais um terceiro que é para comércio exterior, vai ter um negócio assim. Mas aí ele estava falando o seguinte, que vai ter o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda e esse outro. O da Fazenda vai ser político. É o cara que vai negociar com o Congresso as pautas econômicas. É o cara que tem que ser político, que tem que negociar. Que é a Casa Civil. Desculpa, mas é a função da Casa Civil. Pô. Teoricamente faz isso, mas o cara vai estar voltado para a Pra economia. economia. E o Sei outro lá. vai estar voltado pra quê? Sei lá, eu acho que o governo inteiro, né? Todas essas pautas do governo, né? Não sei. E aí vai ter o Ministério do Planejamento, já é um órgão técnico, que não vai se preocupar com negociar. Ou seja, o que vai acontecer? O Ministério o cara vai propor um projeto econômico, de alguma forma. E aí o Ministério da Fazenda se vira para negociar com o Congresso esse projeto. E o projeto do governo é esse. Aí o Ministério da Fazenda é que vai negociar com o Congresso. É isso que eles estão cara, pleiteando assim, ali, para ter um... Primeiro, eu acho, para deixar as camas dos parceiros, porque é muita gente que teve a coligação. frente ampla. Frente ampla. A frente ampla Vai vai ter que exigir dar, mano. Você acha? um amplo Estado. Mas mesmo assim ele quer deixar o órgão técnico para fazer economia, para propor as leis voltadas para que eles entendem ideologicamente. Tem duas formas, né? Tipo assim, se ele cria mais ministérios, se é adicional, teoricamente ele vai trazer mais servidores, então é mais gasto. Outra coisa seria assim, eu pegar um ministério e dividir ele em 3 e dividir os servidores desse ministério em 3 partes também. Que aí você mantém. O Guedes é o subministério, né? Isso. Então, se você é o Teoricamente subministério. você tem, então, contingente suficiente de funcionário público para você dividir em 3 ministérios. Mas com essa frente ampla aí, com essa frente ampla aí, não é. É mais cadeira e tal. E, cara, é Brasil. Não é só porque é Lula ou porque é Bolsonaro. É Brasil, cara. Brasil é... Ministério é cabide de emprego. É cabide de emprego para acomodar aliado. É isso, cara. É para isso que vai ser. Então, assim, é mais gasto público. E problema de gasto público, na minha opinião, é a parada da confiança, né, do mercado. Então, assim, muito gasto público afasta investimento. Né? Porque você descontrola as contas do Estado e tal. É um negócio aí, esse pesar aí para frente. Eu considero esse gasto público, depende, eu acho, porque a gente está numa crise, né? E no momento onde teve pandemia, está tendo guerra e tal. Então, eu acho que o investimento público ele vai ajudar nesse período. Só que ele tem que criar mecanismos para que o investimento público aí venha um investimento privado também, entendeu? Porque senão, o investimento privado na crise, ele não vai investir. Então, o Estado tem que intervir, não tem jeito, entendeu? E em tempos de... Eu discordo um pouco. Em tempos de crise, no caso da pandemia e crise também de guerra e tal, tem uma crise econômica no mundo, uma coisa é você aumentar gasto público de forma emergencial e com data definida para acabar. Quando você cria ministério, é uma parada vitalícia, cara. É tipo assim, é fundamento do Estado. Você fala do funcionalismo público, no caso. Então, Porque assim, aumenta você não está criando um ministério para demitir metade Porque daqui a 2 anos, porque- quando acabar a crise. porque É para manter. o aumento do gasto público você pode ver de várias formas, né? Com certeza, se você está aumentando o ministério, você tem que dar algum jeito de pagar isso aí
ministério, né? E outra, é funcionário público. Funcionário. Funcionário público nunca mais vai ser demitido. Não, mas eu acho que é uma coisa muito louca, porque tem um teto de gastos, né? E aí ele não pode aumentar assim, né? Então é uma coisa muito louca, né? Mas já tem notícia aí Só que ele vai ter que rever o teto de gastos, então, né? tem que rever o teto de gasto, que é o que o PT provavelmente está pretendendo fazer. Falando de funcionalismo público, eu não acho que é aumentando que vai melhorar, né? Por causa desse conchavo todo aí. Mas eu acho que investimento, aí você esquece a parte da estrutura, né, do governo, né? Que é uma coisa que tem que ser discutida e tal. Mas eu acho que investimento público, eu acho que tem que ser feito e o governo tem que, de alguma forma, viabilizar alguma coisa em termos de crise, entendeu? Não de ministério, né, como você está falando, mas de criar algum programa, de incentivar para a economia girar de alguma forma, onde incentiva a iniciativa privada a começar a investir. Isso, Tem tem os programas e tal. Programas. Por exemplo, você pega o programa PAC da Dilma. Né? PAC da Dilma é um programa que é para você revitalizar ou você impulsionar um certo segmento do Estado, ou um segmento basicamente a do infraestrutura, governo. né, a maioria. Isso é um negócio. Quando você cria ministério, você está criando uma estrutura permanente. Não é para atender crise. É permanente no governo, né? Porque ministério, na verdade, você tira e põe a hora que você quiser, né? Mas o funcionário público fica. No Você vai governo. ter que alocar em algum lugar depois. Se você tira o ministério. Não, aí o concursado não, né? É tudo. Concursado, não. É tudo. Como é que chama? Não, o Funcionário. concursado sim, né? O comissionado que É o pode comissionado que você sair. pode tirar. E geralmente, quando é esse ministério aí, é tudo. A maioria é comissionado. Aí vai ter o Ministério dos Povos Originários, lá, né? Ministério da Mulher. Eu acho até interessante, né? Mas é que não podia. É que no momento de crise, não sei se isso é prioridade, né? Seria agora, nesse momento. Mas assim, cara, o futuro O que vai acontecer, assim, ó, é incerto. eu acho que, assim, prospecção pro Brasil agora, os papéis trocaram, né? Vai ter muito gado do PT que vai passar pano igual o gado do Isso com Bolsonaro certeza. passava. Aí vai ter muito cara de direita, Bolsonaro, que vai se posicionar como o Qualquer coisa que quiser, pode fazer coisa boa. ele vai ser fazer o bom. detetive, é o fiscal ali do governo que vai fazer isso que tá fazendo só para fiscalizar e tal. Ué, por Então isso, os papéis vão por isso inverter. que a gente, daqui 4 Eu anos. acho que a gente pode aproveitar os memes. Tudo aquilo que os bolsonaristas receberam de meme, eles vão mudar só uma imagem ali, um texto, E vai vai começar a mandar de PT, volta é os brothers Por isso que petistas. eu acho que a gente tem que, com uma mensagem aqui para todo mundo, para o grande público que nos assiste. Daqui 4 anos, cara, a gente precisa realmente criar uma terceira via que acabe com o Bolsonaro e que tire o PT. Porque, pode ter certeza, o Bolsonaro só existe por causa do PT, e o PT só foi reeleito por causa do Bolsonaro. É isso, entendeu? Não tem, né? Não tem outra coisa. Então a gente precisa ter consciência de, a gente precisa sair dessa encruzilhada e testar uma outra alternativa. Pode dar errado? Pode, mas depois a gente troca de novo, entendeu? Mas a gente precisa sair dessa bolha, dessa dicotomia aí, pra gente ir pra um outro caminho, cara. Porque acho que a gente não aguenta mais tanta treta de um lado. Aí agora pode ter certeza, o PT vai estar lá, aí vai enaltecer de novo o bolsonarismo, né? Por quê? Porque vai ser oposição e a gente sabe o que é o PT já no governo. A gente já sabe o que é o bolsonarismo no governo, então a gente precisa de uma alternativa, cara. É isso aí. É isso que a gente precisa brigar, né? Acho que Falando em briga, em treta, vamos falar de treta boa. Treta do Charles lá. Charles Falando em tomou briga, um pau. falando Pô, teve um amigo meu que apostou nessa parada e perdeu, hein, velho. Ele tava Caraca! confiante que o Charles ia dar um Mas pau lá no explica aí, russo. quando foi essa luta? Que luta foi? Charles contra o Harshan Russo. É um russo lá, né? É um russo. Tem pra quem não assistiu, né, o Charles perdeu, e perdeu feio. Foi o primeiro ou o segundo round? Foi o segundo, né? No segundo round. Segundo round. E ele... E, cara, assim, a escola do Khabib
Que é o... Que é o... Que é o cara que ele se aposentou do UFC invicto. Ele não perdeu Isso aí. no UFC. E o ele- cara, o russo lá que lutou contra o Charles é igualzinho ele, velho. É igualzinho, É não. igualzinho. É igualzinho. Eu achei que era ele. É a mesma escola. Não, tá, que é a mesma escola, mas eles são parentes? Isso É tudo igualzinho. igual esses mesmo. caras aí. Mano. Você vê todos da escola, o caminho parece que é tudo irmão, velho. É tudo o mesmo cara. E ele... E a escola desses caras é terrível, velho. Os caras são muito duros. É aquele Você wrestling... nunca viu o filme esse filme americano que mostra os russos lutador? Lembra, porra, do Rock? Que é o tio russo... O russo lá, parecia o demônio lá, mano. Qual era o nome Todo dele? russo é fudido. Qual É era o isso. nome dele mesmo? Era o Draco. Draco. Todo russo é fudido. Ele é gigante, ele é forte, ele mata, ele come pedra. Tá, mas esses Morte caras é ferro. o quê? Eles são, mano, fisicamente muito fortes. Eles E usam os aquele... vídeos de treta de russo de verdade na Rússia, já viu? Nunca vi. Você nunca viu? Tem esses vídeos? Opa, no YouTube é louco. A Rússia lá, cara, você vê as tretas de rua da Rússia. Procura lá, treta de Rússia de rua. Eu nunca procurei isso. Os caras, um fecha o outro. Não, fecha o cara no trânsito. O cara me fechou no trânsito. O cara já desce da moto, cara, com um porrete lá, começa a quebrar os vidros. Aí o dedo do cara no chão já começa a socar. Eles são tudo maluco, velho. Doido. É tudo maluco. Aquele país é meio doido mesmo. Mas esses caras eles são duros. Eles têm o jogo do ground and pound, né? Que é aquele que você derruba, mas você não é jiu-jitsu. Você fica amassando o cara e tal, e aí mas os caras manjam também de finalização, né? E aí, meu, é duro ganhar desses caras. E eu vou ser totalmente sincero, eu nunca botei muita fé no Charles de Bronx. Eu nunca. Por mais que ele se mostrou que ele deu volta por cima e ganhou umas lutas improváveis, se você ver as últimas lutas, ele sempre dá um knockdown, aí ele cai, ele de alguma forma ele conseguiu acordar a luta e ganhar ainda, né? Mas ele Isso sempre aí não tomava, caía. Teve diversas lutas que foi assim, né? E aí esse cara é Um duro, amigo mano. meu apostou no bet e perdeu. Acho que ele perdeu R$750. alguma Nossa, coisa assim. apostou isso, mano. É, ele Puta que aposta. pariu. Ele tava confiantão que o Charles ia dar um pau nele. Eu falei pro meu irmão, falei, Fonção, eu acho que dessa vez agora o negócio vai azedar. Porque a escola do cara, o Khabib é foda, mano. A escola do Khabib é foda. Ele tava lá, ele botou o cara no ombro lá, no colo. E ele falou que ele seria o futuro da divisão, que ele ser campeão. E aí, já foi. É isso aí. E o Charles Bronco, ele não tava com o cinturão, né? Foi uma Ele disputa de pediu, né? cinturão. No final ele pediu outra chance, né? Não, mas ele pediu outra chance antes ele pro perder Dana a luta White. e lá. lutar, o que aconteceu? Ele não bateu o peso da última luta dele, e aí ele perdeu o cinturão, Por causa do peso. por causa do peso. Mas ele ganhou a luta, mesmo assim ele lutou. E aí ele não, o cinturão estava vago. Então essa disputa era para ver quem seria campeão de novo. Então, quem foi campeão foi outro cara, ele não conseguiu reaver o cinturão, né? Então o cinturão estava vago, ele não perdeu o cinturão. Ele perdeu o cinturão na última luta porque ele não conseguiu bater o peso, que deu umas merda lá na... Tem algum lutador do UFC que você acha que você encarava num ringue? Você, do jeito que você tá aí. Sério, louco? Algum, pelo menos, porra. Você fala assim, mano, se eu encontro esse cara no ringue, eu dou um pau nele, velho. Não? Nenhum? Alguém quem se aposentou aí? Pegar Quem tá com 50 anos aí? É que é foda, né? Você tem que pensar nos magrelos, tem que pegar lá no Não, mas magrelo, mano, eu tenho 1,72, velho. Os magrelos é tudo do meu tamanho também, assim, mas os caras sabem lutar, meu. Eu tenho que pegar um velho. É que nem o que aconteceu agora também, qual que foi a outra luta que teve? O do Anderson. Do Antidotiva com o youtuber lá americano. É. E aí, meu, o que aconteceu na luta? Mesma coisa. Que a gente tá falando aqui agora. O Anderson Silva é velho. E o outro é muito novo. O cara tem 24 anos e o Anderson Silva tem quase 50. Você acha que o Whindersson ganhava dele? Ah, mano, eu acho que o ponto é se o Anderson Silva não conseguia acertar nos primeiros rounds bem dado pra nocautear, vai chegando no final, perde o fôlego. O cara o velho não consegue manter. E o novo tá Pode grau. dar um pau no Anderson Silva. Ou no Whindersson. E é velho, o Whindersson tava treinando pra caralho, pegou um peso isso e é tal, e ele é muito mais jovem. Mas será que a diferença é muito grande de idade? Eu não sei. Não é, eu acho. Não sei.
Porque o Anderson Silva tá com quase 50 anos, velho. E O Popó tá com quanto, pô? Não sei. É velho também. É velho É, também o já, né? Popó é velho, mais velho que o Anderson Silva até. É verdade. Então, Muito mais eu velho. acho que... E ele deu um pau sarado lá no Whindersson. É, isso é um bom ponto agora que você me colocou agora. Agora você pensa. O youtuber era esse dos Estados Unidos que lutou com o Anderson. Ele é lutador já? Ele é... Quinta de luta. carreira? Acho que a sexta luta dele foi essa. Talvez seja Foi- isso. O Whindersson foi- era, tipo, muito novato no bagulho. Primeira luta dele, né? Profissional, acho. E o 16. YouTube, ele lutou... Essa foi a sexta vez. Ele tinha 5 vitórias diretas. Foi 5 lutas, 5 vitórias. E não sei, acho que 3 por nocaute. Assim, no primeiro round. Então é um youtuber que ele sabe lutar, tá ligado? E o Anderson Silva... Mas assim, a luta, o que aconteceu? Ele foi até o último... Acabou em pontos, né? Mas teve momentos que o Anderson Silva era pra ter ganho. Só que ele não conseguiu acertar pra derrubar. E aí o Anderson foi cansando ao longo da luta e o cara tava mais inteiro. E até que o último round ele deu knockdown. O Anderson tomou na cara e caiu, mano. Aí Foi nocaute. não foi nocaute, porque ele levantou, continuou a luta. Aí acabou no último round, acabou pontos. Aí pro pontos na soma, no caso do knockdown no último, ele perdeu. Então você vê que foi uma questão de canseira mesmo, acho, de velho. Tá ligado? Não, e outra, assim, falando ainda lá do Whindersson do Popó, é porque o Popó é do boxe, né? O Popó sabe da essa, né? É muito mais do boxe do que o Anderson. O Anderson era UFC. E o Anderson, o forte dele sempre foi as bicudas, né? O chute na cara e tal. Ele sempre foi bom no Muay Thai. Boxe pode ser até que numa luta com o Whindersson Silva, o Whindersson deu um pau no Anderson também, não sei, pô. Não sei. Eu acho que talvez não, porque não sei. Essa luta foi inusitada mesmo, assim, de do Anderson tomar o knockdown ainda. Entendeu? Mas ele teve alguns momentos para ganhar também, então acho que foi tipo. Foi alguma circunstância, tá ligado? Sim. Não tem... mas eu fiquei. Depois eu vi até a entrevista coletiva dele que ele falou. E eu fiquei em choque. Eu tomei o knockdown do cara. Eu não entendi Ele o porquê. falou Ele isso? falou isso. Fiquei em choque. Já que eu tomei um pau do cara. Que eu tomei um knockdown, né? Não era o que eu tava planejando e tal. Ou seja, o outro cara é bom também, pelo jeito. E é jovem, tem caixa, né? Aguentou até o final do... Não tomou knockdown. Tomou um monte de soco. Tem uma hora lá que ele parecia que ele ia cair. Mas ele não tomou knockdown, aguentou e ainda conseguiu, né? Depois bater, né? Deu dó do Manso. Não tá ficando velho. Acho que o Manso tem que até Eu acho começar a que- dar uma parada. Será que ele tá naquela vibe, tipo, do Belfort? Tipo, só lutar pela grana agora? Foda-se, vou perder. Porque tem uma parada assim, né? Não, mas Nessas boxe grandes- ganha grana, hein? Então, nessas grandes Puta lutas, você fecha um acordo, eu acho que não é nem pela vitória, você fecha um acordo pela derrota. Sobe no ringue e perde que eu te pago 1 milhão, é isso? Se você só subir no ringue, já ganha tanto. É isso aí. É só pra isso, né? Acho que ele tá nessa vibe agora, né? De só ir pela grana agora. Deixa eu... Amor! Pega uma pizza pra nós aí. Produção. Tá ouvindo? Não ignora não. Valeu, obrigado. E... Treta boa mesmo, treta boa é treta de dragão, moleque. Vamos falar então já? Vamos falar? Cuidado já, praticamente. Opa. Acabou, Raulzinho. Que bonito, hein? Acabou, Raulzinho. Que bonito, hein? Dragão lá. Vamos falar séries? Séries? É. Temos 2 séries pra falar aqui. E eu vou comentar de uma terceira rapidinho que eu tô gostando demais também. Vamos Eu já falar falei. primeiro do House e do Vamos Dragão. falar? lá. Casa do Dragão. O que você achou da primeira temporada como um todo? Vamos falar antes de Não, falar do último foi episódio. muito boa. Muito boa. Antes de falar do último episódio. Eu já te falei que no começo da temporada eu não tava gostando muito. Aquela primeira parte, a introdução lá da Daenerys pequenininha e tal. Daenerys não, da Rhaenyra lá, Rhaenyra pequenininha, eu não tava gostando muito. Tava parado, né? Mas era isso, era só a introdução pra um puta final da hora. Nossa, foi animal, cara. Final. Acho que os últimos episódios, assim, levantou a série lá em cima. Eu confesso que eu gostei um pouco do início, porque foi uma introdução legal ali da mãe dela, que ela perde a vida, né, e tal. Aí quando a merda acontece ali, né, porque o pai tem que tomar a decisão, né, o rei tem que tomar a decisão. Então, por isso a introdução, porque nada desse final faria sentido se não explicassem tudo aquilo lá. Entendeu? atrás, né? Porque aí, normal. aí você vê como faz sentido, né, porque aí, por causa daquela merda, ele tem que tomar a decisão, e tomou a decisão. E ali é a consequência de tudo, né, você vai pensar, né, ele tomou, vai ser minha filha. Aí já tem o mão querendo fazer com que a filha dele se aproxime do rei, porque ele já estava vislumbrando, pô, se tiver um filho vai ser da minha... E aí você vê que culmina, né,
culmina o término da temporada é isso, né? Depois de tudo acontecido, ter o filho. E você percebeu assim, ó, que toda treta agora que é uma briga do trono, ainda é uma briga do trono, né? Tudo é trono, cara. Game of É Thrones tudo lá. trono. E só que a diferença dessa série agora pro Game of Thrones é que a briga do trono ainda é em torno da família Targaryen. Né? Ninguém mete o louco lá de querer ir contra eles, por causa dos dragões, né? É só a partir do Rei Louco. Isso aí, é por causa dos dragões ainda. Então tem uma briga do trono, mas todo mundo depende ainda de algum integrante da família. E aí, agora falando do dragão, então. Eu então acho que é interessante, porque parece que vai dar alguma merda, porque os dragões não estão. Pelo menos, não sei se é porque é da idade, que são moleques ainda, mas os dragões desrespeitaram os caras, velho. Como assim, No respeitar? último desrespeitaram. Desrespeitar. No último episódio tem uma mostra. explicação pra isso. É assim, os dragões lá do tempo de Valíria e tal, quando eles foram criados com mágica, né? Por isso que fala lá que é Blood Magic, né? Que eles falam. Foi uma mágica mesmo lá que fizeram com o sangue dos Targaryen. Por isso que só eles são os domadores de dragão. Então usaram sangue Targaryen pra criar os dragões. Uma mágica lá, uma feitiçaria doida lá. E aí criou os dragões. E aí, por isso que eles têm essa ligação. Então, todo dragão, ele tem ligação com o sangue Targaryen. Por isso que só respeitam os Targaryen. Só Targaryen que voa em cima de dragão. Isso é uma coisa. E aí, outra coisa é que o dragão, ele sempre foi independente. Ele é um ser independente. Mesmo ele tendo essa ligação, ele não é um escravo. Ele nunca foi escravo. Isso conta nos livros e tal. Então, o dragão sempre teve esse negócio assim de, cara, eu tomo a decisão. Você tal, tá ligado a mim, não sei o que, eu vou com você, nós somos parça, mas quem toma a decisão sou eu. E aí, nesse filme, acho que nessa série mostra isso, que o dragão, ele tem essa independência. E isso mostra no Game of Thrones, porra. Pega lá esse dragão puto com a Daenerys lá. Lembra quando ela tretou com os dragões lá, que ela não deixava eles comer? O dragão até fugiu dela, ficou longe. Um fugiu, o Drogon lá fugiu. É verdade. Ficou mó tempo puto com ela. Aí depois ela foi atrás dele no deserto. Ele não queria ajudar ela, lembra? Depois é meio de um negócio assim, é filho... ali na cena da Daenerys foi um filho revoltado, né? O dragão. Então eles têm essa independência. Eles não são escravos dos donos, né? E nessa série mostra isso também, mostrou, né? tanto que, pra mim, agora a maior merda foi por causa da desordem, né? Vamos dizer assim, do dragão com os donos, né? É isso aí. Porque no início deu uma merdinha com o filho da Rhaenyra, porque ele não controlou e ele deu uma investida no dragão, que é o quádruplo dele, né? É muito engraçado, né? Tipo, mano, O dragão é gigantesco. ele é muito grande, aquele dragão, velho. E ele não é o maior, hein? O maior é o que o... É o que morreu lá, o da cabeça de... Não, da cabeça, a caveira tá lá. Mas eu acho que tem um maior, que é o que o Daemon canta. Que é o do irmão dele. Aquele dragão é o do rei. É o do rei. Que o rei nunca mais... ele nunca mais andou no lá. dragão. E o dragão acho que ficou lá esquecido lá no calabouço lá. Mas o maior de todos... É o que morreu, é o tá que com a morreu, caveira que é lá. aquele que ele sempre Mas foi eu o acho que maior esse de dragão todos. aí que ele canta, ele acha esse maior que o outro ainda. Então, essa parada desse dragão que ele canta ali tem umas teorias, né? Porque assim, ó, ele não vai montar outro dragão, ele só monta o dele. Nenhum Targaryen monta 2 dragões. Ele tem o dele, tem aquela lagartixa dele lá, o dragão todo desengolçado lá. Né? Então, ele não vai montar o do irmão dele lá, do rei que morreu. Eles vão ter que achar alguém pra montar aquele dragão. E ele tá montando o Daemon, né? O Daemon é o marido da Rhaenyra, né? O Daemon tá montando uma coalizão. Ele tá dando uma de Lula, tá montando uma frente ampla lá. E aí ele tá procurando quem anda em dragão. Ele até fala isso na série, a gente tem mais, ele até conta, né? Ele faz a conta. Eles têm tanto, nós temos tantos, tal. E aí ele tá nessa vibe de que ele sabe que vai ter uma puta guerra e ele falou, cara, eu tenho que achar dragão. E aí ele vai atrás do dragão. Ele quer ganhar com o dragão, porque eles têm 3 dragões, a gente tem 3. Isso aí. Então ele tá indo atrás do dragão do irmão dele e ele vai arrumar alguém pra andar naquele dragão. É ele mesmo. Não vai ser ele, porque ele tem a lagartixa, Mas ele não vai pode. ser? Ele vai ter que arrumar outra pessoa. Não tem? Pode até ter. Quem tá sem dragão lá? Eu acho que as meninas lá estão sem dragão. As filhas da rainha lá, da primeira rainha.
Você vai dar aquele dragão pra ela? Alguém vai Eu ter acho que que ele roubar. vai. E não vai ser ele. Eu tava lendo que não vai ser ele. Ele vai matar o dragão dele e ele vai pegar o. E falando de personagem, aquele moleque lá deu um up no personagem dele, né, cara? O Do caolho lá? Caolho lá. Ele dá uma cara de Como é que é o nome maníaco dele? da porra, mano. Como é que é o Esqueci o nome nome. dele? É um Esqueci lá. Egon Targaryen Viserys, sei lá. Mas Cara, ele... aquele moleque lá tá sinistro, né? Ele tem um ar assim meio de Daemon, né? De perigosão. Cara, e é legal que eles se confrontam uma hora, né? Imprevisível, né? Eles se confrontam uma hora. É isso Eles aí. estão lá no jantar lá, É, aí isso escapou e tal, o Daemon só aparece assim e tal, aí ele respeitou o Daemon, Sim, né? Porque eles têm uma personalidade meio parecida, Meio né? Os dois são imprevisíveis e tal. E você vê que ele já tá almejando o trono também, né? É. Você vê que, tipo, ele não... Aquela ele... cena final, foda-se o spoiler, tá, galera? Na cena final, assim, o dragão dele come o dragão do primo dele lá, do filho da Rhaenyra, e mata o filho da Rhaenyra lá. Mas Isso tá no ele- livro. Ele não queria. Esse tá no livro. E essa parada dele não queria foi uma adaptação da série. Você sabia? Ah, não. No livro, porque assim, todo o livro da Dança dos Dragões, que conta essa história que tá acontecendo agora, o livro é uma perspectiva, assim, de pessoas que estavam lá. O narrador, não existe um narrador onipresente no livro. Não é um cara que conta tudo o que aconteceu e ele tá em todos os pontos, tipo... Sabe, né? Não é um cara que tá contando tudo que tá acontecendo em todos os cantos do negócio. Então, é mais ou menos é como se fosse uma pessoa que viveu naquela época e ele ouviu os relatos das coisas que aconteceram e ele conta o que ele ouviu. E aí, nessa parte, né, dessa treta do dragão aí, que o dragão comeu o outro lá e matou o primo, é uma narrativa do que eles ouviram. Então, dizem que... Tá meio escrito assim no livro, né? Então, as pessoas dizem que ouviram no céu muitos trovões lá e fogo nas nuvens, e aí viram um dragão caindo lá e tal. E só isso que conta no livro. E fica meio no ar. Fica sempre no ar. Aí a série meio que diz assim, então agora nós vamos contar o que aconteceu de verdade naquela nuvem. E aí eles botam essas paradinhas de, ó, ele não queria matar, ele matou sem querer, foi o dragão que deu uma de louco lá e não obedeceu ele e tal. Então a série tá tendendo a dar um contexto para explicar a história inteira, né? Eu acho interessante a linha que eles estão indo, porque, tipo... Primeiro, eu acho que vai ter ainda alguma importância muito grande essa questão da desobediência dos dragões. Eu acho porque era muito mais fácil, mano, o outro matar porque ele queria mesmo e acabou, e aí começa a guerra, né? Sei lá, por exemplo. Não. Por que ele tinha que matar o outro dragão sem querer? Tem alguma coisa, acho que eles vão querer. Assim, de verdade, o moleque não tinha motivo pra matar ali. Porque assim, ele tinha o olho, né? Não, ele se vingar por causa do não olho era dele. nem isso, assim, ele ia sair perdendo muito. Ele é muito inteligente, né? O personagem, pra ele botar tudo a perder agora numa guerra. Não, sim. Mas aí, mas então eles dão. Porque assim, ó, o que tava acontecendo, dragão. o que tava acontecendo até ali era assim, ó, tava um esperando o outro atacar. Eu não vou te atacar se você não me provocar. Mas daí quem atacou primeiro foi o Aí tá outro, né? O menorzinho, né? O menorzinho ataca ele Não, primeiro. não tô falando nem da treta, tô falando da guerra em si, né? Ah, a tá. guerra em si, É. a guerra em si tava assim, um esperando o outro dar o primeiro Não, passo. Na verdade, a Rhaenyra não queria atacar. A Rhaenyra, ela ia tem assim, ó, ao meu ver, dá a entender que a Rhaenyra, ela botou Pensou. a mão na consciência e falou assim, ó, pra que eu vou botar uma guerra dessa aí pra foder e matar um monte de gente se eu posso caçar paz? Tanto é que quando lá Vai projectar os reinos. o pai da rainha lá vai lá perguntar, vai lá, né, pedir pra ela se render, ela não fala não na hora, ela fala, vai se fuder e eu sou a Pensar. rainha. Ela fala, eu vou pensar. Achou a resposta. E eu acho que assim, eu acho que no dia seguinte ela ia falar. Né? Ela ia lá e falar, não, porque os acordos que a rainha deu pra ela são acordos razoáveis, você viu? Tipo assim, ela Ia não ficar ia, correndo. ela não ia sair humilhada. Mas eu acho que ela ela ia não ficar ia com ele. aceitar. Toda a descendência dela ia Nossa, ter lá o que eles tinham de direito e tal. Então ela não ia sair perdendo como um todo. Então por isso que ela botou a mão na consciência e falou, cara, o meu pai queria que a família se unisse, né? Eu não vou entrar numa guerra agora, eu vou seguir o que meu pai me pediu, né?
E aí ela pediu pra responder no dia seguinte. Só que aí, porra, mataram o filho dela e Então, o bicho vai pegar agora. mas o que eu entendi ali é que ela pensou, ela não respondeu na hora, mas assim que acabou aquela parte, ela já organizou para o quê? Para que os filhos e todo mundo Ela tava visse qual era o apoio, qual era o apoio que ela teria. Então ela falou assim, calma, né? Antes de eu responder, eu Se quero ela ver o não apoio. conseguisse apoio, por exemplo, Aí ela ia talvez- abrir mão. Aí Ela talvez ia abrir mão. Aí eu não sei, aí eu não sei se ela ia, eu não sei se ela ia partir pra guerra mesmo, pela força, não sei. Mas agora ela vai, né? Porque Não, agora agora já ela é. faz uma cara de ruim assim no final. Não, Né? pô, imagina, você descobre que A série é seu cara, eu adorei essa cena. Mano, do caralho. A cena do dragão comendo o outro lá foi. Não, mas o episódio anterior, mano, que... Não o anterior. O anterior do anterior. Porque o anterior também foi muito bom, mas é todo o anterior. Que é o rei ainda nos seus últimos suspiros, ainda dando uma hora e fazendo a coisa acontecer, reunindo a família, tem aquela treta na mesa, mas... E aí depois ele morre no final e aí ele fala aquela merda lá, porque ele acha que ele dá o delay dele, né? Alguma merda aconteceu, porque na noite anterior a Ranira falou do Aegon, do negócio do gelo e fogo, aí ele não responde. Você Aí vê depois como- ele fala, pra depois você em ver seguida. assim, ó, que nessa série. Todo Game of Thrones eu acho que é assim, né? Mas nesse tá muito perceptível assim, ó. Você não tem um lado bom e um lado ruim. Não tem? Você consegue perceber quem que é o bom e o mal Não ali? tem, porque a rainha, ela ouviu ela e tem uma entendeu. convicção de que era a vontade do marido É. dela, que o filho dela fosse rei. A percepção que a gente tem, na verdade, a gente sabe que foi um erro, mas a gente sabe porque a gente viu a outra cena. Isso. Mas ela não viu. Isso aí mostra a complexidade do personagem, né? Que é uma coisa muito Cara, fodida que é do Game of do Game of Thrones, Sim. né? Da série. O cara, ele consegue desenvolver tanto o personagem que... E de verdade, isso é o mundo real. Não existe, né, o bom e o mal. Cada um tem a sua perspectiva e tal. E ele dá essa profundidade, né? No personagem. Cada um tem seu lado. É isso cada um, aí. cada um Não tem lado interpretou, errado, lado certo. cada um viu um lado só da guerra, isso aí. um lado só da situação, né? Que é exatamente o que É aconteceu isso aqui. Né? mesmo. Mas mesmo assim você toma lado, né? Eu assisto. Você tá do lado da Rhaenyra. Você fica lá da Renira porque você sabe da cena anterior, né? E a série quer te passar isso, né? Uhum. Ela falou tal coisa, o cara não respondeu, porque ele tava drogado. É. E aí ele voltou a ficar drogado e ele respondeu errado. Ele respondeu uma pessoa errada. Agora, se você olhar personagens pra você tomar um lado na guerra, o Daemon é um cara muito da hora. Pra você, porra, Mas ele é errado. eu tô do lado do Daemon, é muito louco e tal. Ele é imprevisívelzão, ele manda os caras tomar no cu, corta a cabeça lá do cara no meio da... Aquela cena foi top. E por outro lado, o filho da Rainha Verde lá, esse moleque do tapa-olho aí, o mono-olho lá, ele é muito louco também. Ele é um personagem fodido pra você ficar do lado dele. E eu acho que, na boa, eu não sei não, teorizando aqui, eu acho que vai ter uma treta entre o Demon e esse cara ainda aí. É, porque ele vai crescer e tal. Eu acho que vai isso aí. ter uma treta desse. Mas essa série, pra mim, é aquilo lá. Eu tinha elencado 3 séries, né? Tops aqui que a gente tá assistindo, né? É essa, que a gente vai falar também do Senhor dos Anéis, e tem o Conto de Aia, né? Mas eu acho que a House of Dragons, ela superou todas. Pra mim é a melhor série. Assim, tipo, de acabou no roteiro, hype, de um bagulho assim que você roteiro, não de acredita, história. assim. É porque eu sempre vejo eu sempre tento separar por categorias, assim, ó. Roteiro e história, o House of Dragons é muito louco, é muito melhor. Por filmagem, cenário, nostalgia... Se bem que também é muito cara, bom. O se Senhor bem que dos também Anéis ali, a Sociedade do Anel, tá animal. O House of Dragons, por cenário... Como é que é o nome? por Não é efeito Sociedade visual. do Anel, é Não, Anéis os do Poder. Anéis do Poder. Mas o Game of Thrones, por cenário e tal, também tá muito bom. É porque o Senhor dos Anéis ele é mais colorido, né? Ele é mais grandioso, né? E tal. Sim. E aí, realmente, ele sobressai nesse sentido. E sabe o que eu fiz, velho? Assim, ó, eu vou confessar aqui. Eu tava vendo, já cheguei no final, tô quase chegando no final né? Tô contando assim, tava quase chegando no final, já assisti tudo, mas tava quase chegando no final
do Senhor dos Anéis lá, do série nova aí. E aí eu falei, cara, eu vou ver de novo a trilogia do Senhor dos Anéis. Aí fui ver lá atrás porque eu tava curioso em ver as referências. Falei, cara, eu quero ver esse passado sendo contado lá e tal. E aí eu peguei várias, é muito louco. Eles falam de tudo. Númenor, sabe a cidade de Númenor? Sim. Da série nova? Sim. É mencionada na trilogia. Você lembra que ela era mencionada? Tô ligado, eu lembro alguma coisa nesse tipo. Cara, o elfo lá, o pai da... Que é o sogro do Aragorn, né? Galadriel. Não, o pai da Galadriel não. A Galadriel é a... Tô falando do Senhor dos Anéis. Não, sim. A mina que casou com o Aragorn lá, como é que é o nome dela? É uma elfa Erendel, sei lá. Ela, o pai dela... também. O agente Smith do Matrix. É, isso aí. Ele tava, né, nessa guerra aí contra o Sauron, na primeira guerra lá da Segunda Era, né, que conta nesse filme, que vai contar nessa Vai série, chegar, vai hein? chegar na série. Ele tava lá, porque ele é um elfo, é imortal, ele tava lá. E aí ele fala, numa das falas lá do Senhor dos Anéis, ele fala lá dos homens, né, porque fala, quem que vai lutar contra o Sauron? Vamos ter que pedir ajuda dos homens. Então, Aí ele fala, os homens, tal, eles perderam, né, eles perderam a honra deles e tal, acabou aquela sociedade animal dos homens lá, que era no menor, aí ele menciona no menor. E tem várias menções, assim, a esse passado, eu achei muito louco rever tudo, assim, cara. Mas sabe uma coisa que eu também vi de bastidor dessa série? É que ela, por alguma questão contratual, ela não podia mencionar algumas coisas. Tipo, Hobbit. mencionar? Não pode tem nem falar. por que Não mencionar. pode falar a palavra Hobbit. Não, mas não... É assim... Porque, mas aí, por exemplo, tem uns pés peludos. Aí eu fico pensando, é Hobbit aquilo ou não? Não, eles são como se fosse assim, os antepassados dos hobbits. É isso aí. Então, por quê? Porque é contratual. Então, assim, Então, será que não tem isso no livro? Será que lá no livro lá que conta pode essa ter história, Hobbit, sei lá. era Hobbit Não sei, mesmo? então, por quê? Porque aí eu tava vendo, assim, aconteceu alguma coisa em que essa história, ela, lógico que, tipo, é do mesmo universo, tá com a cronologia do livro. Mas a Amazon não conseguiu comprar Não tudo. consegui comprar os direitos do Da Peter Netflix. Jackson lá e tal, do pessoal. Não, talvez não tudo. Então, algumas coisas não podem mencionar. Eu acho estranho isso. Depois, se você pesquisar, dá uma olhada. Eu vi lá, eu vi alguns caras comentando isso, né? E aí eu achei estranho porque chamam de pé peludo, né? Eu falei, pô, pé peludo é um Hobbit, porra, é pé peludo, né? E A não pode história falar. acontece milhares de anos antes. Faz sentido se não chamar Hobbit naquela época. Eram os pés peludos. Faz sentido. Porque assim, ó, você pega assim, os Hobbits, eles são super... Se não faz sentido pela história, você compra. Porque é muito Isso. tempo antes. Porque você vê, até no Senhor dos Anéis, os Hobbits, eles são, assim, uma sociedade meio precária ainda. Eles ainda estão naquela vibe de agricultura, eles não são evoluídos Mas tecnologicamente. Mas e tal. eles Então não faz condado sentido já. que... Não, tem o condado, eu sei. Esses aí são meio Então, o andarilhos. que eu vejo? O que eu vejo é que os pés peludos, eles são tipo assim, eles são os hobbits na época que os humanos ainda eram coletores caçadores. Aí depois eles se assentaram e viraram agricultores e formaram cidades e vilas e tal. Então é isso que Pode ser. conta, tipo, ao longo dos Pode ser, não, anos faz eles sentido, foram faz evoluindo e tal. Faz sentido. E aí, sei lá, daqui 5.000 anos você vai ver Se o o cara- hobbit com prédio e andando de carro, tá ligado? Se o cara amarrar certinho essa história com essa questão contratual, essa questão de livre rights, sei lá como Sei. chama essa porra, faz sentido. É. E aí tem um E aí plot twist, né? revelou um monte de coisa. E tem plot Revelou twist, quem né? é o Sauron. Tinha uma dúvida. Você imaginava que era ele? Eu já tinha lido. Eu tinha lido isso. Só que eu achei que era balela quando eu li. E eu li bem antes de anunciar Porque, na série. porque desde o início falaram, era o rei da... Não, eu vou te do- falar o que eu li na época, assim, ó. Eu tava muito desconfiado lá do cara misterioso lá que tava andando com os pés peludos lá, Que é o Gandalf. que é o Gandalf, já foi revelado. E ainda tem Esse bar que tem na... tem que não é. isso. Tem a ver ainda se é o Gandalf ou não, mas vamos falar disso depois. Mas eu tava muito desconfiado desse cara. Esse cara é o Sauron. Ele veio lá e tinha até umas bruxas lá procurando ele e tal.
Esse cara é o Sauron. Aí eu li uma parada que eu li e relevei. Falei, não, nada a ver, esse cara tá viajando. E provou que o cara tava certo. E o que o que eu li era o seguinte: a suspeita de ser o menino lá, como é que é o nome dele lá? Na série lá. O Sauron lá. Menino? O cara, o Sauron. Como é que é o nome dele na série lá? Que tá com a Galadriel lá. Ah, eu não sei o nome dele agora. Sei lá. Ele é o rei, teoricamente a série vem mostrando que ele é o rei. Ele é o rei dos humanos. Ele é o rei dos humanos, tá. E aí o cara vinha contando assim, ó, por que pode ser ele o Sauron? Porque ele era ferreiro. E nos livros conta que o Sauron, ele era ferreiro. Ele tinha essa habilidade de lidar com minérios e tal. Aí essa era a primeira desconfiança. A segunda desconfiança, deixa eu ver se eu lembro lá, era que essa terra ela não tinha um rei. Nunca teve na verdade, assim, tem o plot twist, era que eles isso. Aí essa terra, na verdade, o último rei que não teve filho morreu e conta isso no livro, né? E aí o cara pegou essa pontinha do livro e falou, então pode ser, porque não existe um descendente. Por que estão falando que ele é o descendente, né? Então tem alguma coisa estranha nesse cara. Esse é rato do bagulho, né? Isso Esse aí. cara aí, né? Que fez isso. E aí foi evoluindo e provou que a porra do cara lá que eu li tava certo. Mas eu me perdi um pouco no momento de que como ele apareceu no barco, né? Lá na parte lá. E o outro cara, que ele é um orc, primeiro orc, né? É um dos primeiros orcs lá. E ele provavelmente ele foi cooptado pelo Sauron. Fala que matou o Sauron. Então rolou uma treta eu acho mesmo que- e o Sauron se fudeu. Eu acho que assim, ó, essa deve ser uma nova forma física dele. Porque o cara não reconhece ele. Esse orc aí não reconhece ele. Ah, é Quando verdade, porque ele mata o cara, ele captura o cara e ele até pergunta: você sabe quem eu sou? Aí o cara olha pra ele e fala não. Aí ele vai matar, a Galadriel impede. Então, assim, o cara não tá reconhecendo. Então, eu acho que é uma nova forma que ele assumiu o Sauron. A história do Sauron ele era lá o. Ele é um elfo. O Sauron é um elfo. mas ele é o braço direito lá do demônio lá que assombrou perdeu. lá na Primeira Era. E aí o demônio perdeu e o Sauron sumiu. Ninguém mais soube do Sauron. Então, provavelmente ele tomou uma nova forma e ele estava desiludido, o que dizem como que ele apareceu no mar lá, que você perguntou. Tava desiludido, perdeu o mestre, e aí ele não tinha mais perspectiva de vida, e ele ficou lá vagando no mar Então, lá mas, e ele tal. perdeu a treta com aquele cara. Ele fala, eu matei o Sauron. Ele cara? fala, o orc antigo lá, que tava dominando o rei dos orcs lá. Ah, não sei. essa Ele parte falou, eu lembra? Não Você lembro lembra? disso, não lembro. A Galadriel pergunta, onde tá Sauron? Aí ele fala assim, eu matei o Sauron, ele falou. Ah, eu não lembro disso. Então, eu acho que, eu não sei se teve alguma rebelião e ele tava fraco, e aí ele acabou, tipo, pode se ser. fudendo. Ele tava ali, ó, jogado as traças no mar, sem perspectiva, e aí foi acidente a Galadriel achar ele. E aí ele viu uma oportunidade. de renascer de novo. Falou, opa, vou grudar aqui nessa elfa aqui e tal. Depois você vê que ele quer o quê? Quer um casal, né? Isso aí. Com ela. E ela já é casada, né? E isso Ela no já Senhor é dos Anéis, casada. mas isso nos Anéis a gente não tem essa percepção, né? No Não, filme. não. Que ela teve tão proximidade com o Sauron, assim. Nem menciona Ele isso. menciona muito isso. Uma coisa que fala na série lá e que tem no filme é que ela é casada, né? Você viu que ficou no ar, assim, tem uma cena lá que perguntam do marido dela. Eu não sei quem é o personagem na série que pergunta pra ela. Ah, e o fulano de tal, que é o marido, né? Nos livros. Aí ela dá uma desconversada. Lá, tal, não sei onde ele tá. E aí a galera vai atrás pra ver. Porra, mas como assim o marido dela não sabe onde tá? Porque no Senhor dos Anéis, ela tá do lado dele. Lá no final do Senhor dos Anéis, lá no Retorno do Rei, quando ela tá levando o Frodo lá pra ilha lá dos elfos, pra viver lá com os elfos, o marido dela tá do lado dela. E nos livros ele é um puta cara ferrado e tal, um grande guerreiro. Mas a Galadriel... Aí falam dele lá nessa série agora. O Senhor dos Anéis, ela tá casada, Galadriel? Ela é casada. E ela é a mãe do sogro do Aragorn. O elfo que você falou, que é o Dr. Smith, é o filho da Galadriel. Caraca. Ela é vó da mulher do Aragorn. Nossa, se não envelhece, você perde a linha. É pior do que os Targaryen.
Família É dos isso Targaryen, é louco. E é com mano. aquele cara. E aí na série menciona o marido dela e ela fala que ela não. Sei lá, ela. Eu não lembro o que ela fala, mas Não, ela dá ela é uma meio, desconversada. você vê que ela tem muito conhecimento, mas ela é meio. Você não sabe que ela se envolveu tanto assim, né? Nessa É, história do Sauron e tal. Verdade. Muito Não louco. contam tanto Não assim. conta tanto. E aí, pra finalizar, o Gandalf, né? Descobrimos que é o Gandalf. O cara vem do cometa, mano. Porque no livro nunca. Eles são enviados, os magos são enviados pra Terra-média. Eles não nascem, não são crianças que cresceram e tal e viram mago. Eles são enviados de algum lugar, assim. E aí, nos livros contam isso. Os primeiros magos que foram enviados lá para a Terra-média, acho que aconteceu na Segunda Era, que foi essa luta contra o Sauron. 2 magos, mega magos lá, são mandados para lá para ajudar a derrotar o Sauron, né? Nessa série aí, né? Teoricamente a série teria que contar isso. E o Gandalf no livro ele só chega na Terceira Era, depois que o Sauron já foi derrotado. Ele chega na Terceira Era enviado também para Esse é o pai. e esse enviado que o livro fala, foi enviado ao mago, eles enfiaram um cometa lá. Então, enviado de como? De trem? Não, Caralho, cometa, mano. Que porra é essa? Isso Mas aí tudo dá a entender de que é o Gandalf, né? Que a gente que assistiu lá, por quê? pela Porque frase tem que uma ele fala. frase que é assim, né? Que ele fala mais ou menos um negócio assim, tipo, se você ter alguma dúvida, siga o cheiro, né? Tipo, Siga o seu nariz, né? siga o seu nariz, né? Isso. E aí no Senhor dos Anéis, se assistir, ele fala exatamente essa frase. Fala a mesma frase pro Frodo. O Frodo. Mas aí são 2 pontos, né? Ou tá tendo um erro de cronologia, Ou é uma pegadinha de propósito. ou uma da pegadinha série. de propósito. É. Que aí ele entendi. pode ser o pai do Gandalf. Sei lá, se existe É. isso. Ou o mestre do Gandalf, sei lá. Uma coisa assim. Começa o Gandalf. E a gente vai descobrir e tal. Mas assim, na hora que falou a frase, eu falei, é o Gandalf. E engraçado é que quando ele veio, eu já achei, pô, será que é o Gandalf? Mas aí não faz sentido nenhum ser o Gandalf, né? Não tinha entendido. E aí depois tem a frase. Eu falei, caralho, o Gandalf mesmo. Puta que pariu. Mas ele já nasce velho, né? Isso que é engraçado, né? Ele é enviado. Ele já é enviado velho. velho, né? E ele fica mais velho depois ainda, mas ele já nasce velho. É uma coisa muito doida do Senhor dos Anéis. E ele nasce num cometa. Foi muito louca também. Eu gostei. Não, é que eu te falei, assim, eu me desprendi um pouco em alguns episódios. Eu acho que, sei lá, eu acho que talvez também pode ser demorou um pouco para talvez engrenar algum assunto ali. Mas aí nos últimos 4 episódios, aí o negócio, tipo, acelerou bem, assim. E aí começa, né, tipo, você vê que tem alguma coisa estranha, né, acontecendo, e você fala, pô, o que tá acontecendo? Aí tem um cara que não é o Sauron, você fala, mano, quem é o Sauron então, essa porra? E tá por aí e tal, e depois você plot twist, que é o cara, caralho, tal. Essa primeira temporada foi assim, pra explicar como que nasceu os 3 primeiros anéis, que foi dos elfos. Então, mas só uma pergunta antes, já aproveitando, os 3 primeiros anéis. Esses 3 anéis depois eles vão dividir entre os povos. Não, São esses é anéis. É assim, a história do anel é assim. Os elfos criaram os 3 primeiros anéis. E aí a série conta que é pra se salvar. Eles criam os anéis porque eles estão lá perdendo lá a vida eterna deles lá e tal. Churume, né, da planta. A planta lá tá morrendo e tal. E aí eles criam esses anéis de poder aí usando lá o Mithril. E aí vão criar mais 9 anéis que vai ficar com os humanos. Não, primeiro tem os anéis dos anões. Eu acho que são 7 anéis dos anões. E aí criam mais 7 anéis, que aí vai ser dividido entre os reinos dos anões. E aí depois vão criar 9 anéis, que vai ser dividido entre o reino dos homens. Então tem anel pra caralho nisso. Então os elfos têm 3, os anões devem ter uns 7. Não é. O dos elfos são 3. Isso conta na primeira cena do Senhor dos Anéis da Sociedade do Anel. No primeiro filme. Na primeira cena. Deixa eu lembrar, mas toda a história. é que eu não assisti não, mas eu lembro, pra mim era 3 anéis que eles separaram entre os Não, são vários anéis. Eu também achava isso. Aí eu revi a série exatamente para entender de novo a história. Eu vi a trilogia do filme, né? E aí a trilogia, logo na primeira cena, já conta. 3 anéis dos elfos foram criados. E quando você olha a cena dos Senhor dos Anéis, isso que eu achei mais da hora, velho. É igualzinho a porra do anel que tem na série. Eles criaram. Tem um anel com a pedra vermelha, tem um que é tudo entrelaçado e prata. É muito louco. Eles copiaram até isso.
Continuidade É do isso. cacete. E aí tem esses 3 primeiros anéis, depois eu acho que são 7 dos anões que são criados, e depois mais 9 que são divididos entre o reino dos humanos. E aí o Sauron, ele engana todo mundo e cria um anel para controlar todos os outros. Esse é o problema. Que é o que vai acontecer no final dessa série. O desgraçado vai criar um Ele ia ficar que vai- fighter, né? que vai zoar o anel de todo mundo. Os 3, os elfos, os 7 dos anões e os 9 dos humanos não vão levar para nada, porque o dele é o que vai controlar todo mundo. Isso aí é um pouco a história do jogo do Play 5, Play 4. Tem aquele Lord of Shadows e Lord of Shadows, eu não sei, tem 2 jogos. E aí mostra um pouco o Sauron é engraçado porque agora ele não some, ele vai permeando os povos, ele vai conseguindo convencer, ele vai trocar ideia. Ele já Ele não vai enganou pra ele enganou os elfos agora? Ele não vai pra guerra, ele não vai lutar, ele vai ainda conversando. Você vê, ó, tudo é parte de um plano. Você pega assim, ó, como que foi criado os 3 primeiros anéis, como mostra na série agora. Os 3 anéis dos elfos. Não foi ele que deu a ideia? Foi ele que deu a ideia. Ele que deu a ideia. Ele tá enganando todo mundo. Ele tá mandando os caras criarem os anéis, aí depois ele vai criar o dos anões, ele vai ajudar a criar o dos humanos, e aí ele vai enganar todo mundo e criar um pra controlar todo mundo. Ele é desgraçado, velho. Puta, mano. E depois sabe que foi uma coisa que eu achei legal, velho? Que é tipo. Aí começa a aparecer no YouTube, tipo, cenas deletadas, né? Dos filmes. E teve uma cena em que o Aragorn, no Retorno do Rei, quando ele já acontece toda aquela guerra lá, daquele castelo lá, que fica lá no morro lá, aquele rei doido lá e tal. Eles vão lá pra Mordor. E ele fica na porta de entrada. E aí depois aí o Mordor abre a porta, vem todos os orcs e tal. Cercam eles. E aí quando acontece isso, aí tem uma cena cortada em que aparece o Sauron. Ele aparece? O Sauron aparece, mano. E eles cortaram essa cena. Ia ser da hora. Eles cortaram a cena, velho. É E aparece, tipo, até, tipo, aqueles tipo, mal filmado. Sei. E tem uns numerozinhos embaixo. Sei. Porque, tipo, ainda tava em pré-produção, talvez. E tal. Sei. E aí aparece o Sauron e o Aragorn luta com o Sauron. Eu não sei se ia fazer sentido, né? Porque no Senhor dos Anéis ele é só o espírito mesmo, né? Não, mas É o anel que tá mantendo ele vivo. Não, mas é um bichão que tem aquela caveira, aquela capacete e tal. Só que o que acontece? Tem uma hora que, tipo, aparece a aura do Sauron branca e tal, mostra e depois volta, tá ligado? Eles quiseram mostrar um espírito meio que andando mesmo, assim, material, né? Não só aquele olho velho lá. Não. Aí era o Sauron numa armadura depois. Entendi. Aí era, sei lá, Entendi. seria essa armadura. E aí a treta que acontece, no filme que acontece, é um orc gigantão, né? Que o Aragorn quase morre. E aí, por causa do Frodo lá, e aí os orcs tudo perde, né? Eu acho Mas que... quem seria não seria o É orc? difícil explicar, né? Assim, porque O assim, Sauron tá lá, né? não, assim, o Sauron ele sempre teve, né? Teve o olho dele. O olho ali é uma representação do espírito dele, que tá vivo ainda por causa do anel. Por que ele quer o anel de volta? Porque ele quer recuperar o corpo dele. Ele quer recuperar o corpo dele e ele consegue isso se ele pegar o anel. Então, mas já tem um corpo físico ali com a alma dele. Ele tem que explicar. Não sei como eles explicariam isso, né? Mas aí mostra, né? E aí a treta final do Aragorn era com o Sauron, ia dar merda. O Sauron ia conseguir prender ele. Quando fosse matar ele, aí era quando o Frodo dá merda lá e joga o anel. Aí acaba. Entendeu? Só que aí no filme, a treta é com o orczão. Eles tiraram o Sauron, por algum motivo. E o orc lá. Um orczão meio troll lá, sei lá. Eles tiraram isso do filme. Falei, caralho, né? Tudo bem, poderia ter alguma... Eles poderiam colocar uma justificativa, né? O Sauron conseguiu se materializar de alguma forma, né? Sei lá. Mas aí eu vi e falei, caralho, tipo, porque tá em alta agora, começa a aparecer essas coisas, né, mano? De novo, voltou o Senhor dos Anéis, né, mano? Agora a galera quer ver as coisas. É muito louco, né? Essas duas séries aí, se você pegar pra ler os livros, é porque é livro pra porra também, né? Livro pra porra. É muita coisa. E os autores, eles criaram um puto universo com língua. Os caras desenvolveram língua.
com gramática pra você ler. Os caras Se você que- começar a ler lá O Senhor dos Anéis, lá os primeiros livros que contam essas histórias da Primeira, Segunda Era aí, é tipo você lê o Gênesis, cara. Na linguagem parece que você tá lendo a Bíblia, tá ligado? Bizarro, mano. Bizarro. Fico imaginando- Arindel, filho de Hariel, Então, filho de Ninderiel, filho de imaginando não sei o como que, o cara- Hel. criou esse nomes, tá ligado? E o pior é que, tá, às vezes, tem fundamento linguístico, histórico. Os caras falam assim, não, porque Arindel, se você pegar, sei lá, no latim é tal coisa, sabe? Tipo, o cara estudou pra fazer... Você fala, mano, é um cara totalmente... Eu Gênio, acho que né? o cara, ele não tinha o que fazer da vida, e ele ficou Não, ele dentro do tinha, quarto. né? Ele tinha o do Senhor Senhor dos dos Anéis lá. Ele era até ex-militar, ele O lutou Senhor dos na Anéis. guerra Agora e tal. o do Game of Thrones. Caralho. Não, mas assim, é muito detalhe, velho. E aí, como que um cara chega nesse detalhe? Por exemplo, é que nem, por exemplo, a J.K. Rowling, né? Pra criar o universo do Harry Potter também. Ela já não tá controlando Que é o um universo. universo bem mais reduzido, né? Mais Se você pôr em reduzido, perspectiva Mas com você vê, outros. mas você vê hoje, o que não é contado em livro, ela já falou, tem os castelos no Brasil, tem a escola de bruxo do Brasil, tem a escola de bruxo que não mostrou nos filmes da África e tal. E aí a escola do bruxo tem tais bichos que moram lá e tal, que aí você vê todo um estudo. Você vê que, tipo, ela se aprofundou, ela tá expandindo, tá ligado? Mas aí você começa a ver que, como ela não morreu, ela se embaralha, ela tá começando a se embaralhar no próprio universo. E os fãs Pegam isso. estão pegando ela. Tipo, meu, mas essa data aqui tá errada, porque você falou que tal data era tal coisa, agora não bate. Aí depois ela já fala assim, meu, eu sou meio. Ela fala, eu sou meio ruim de data, tá ligado? Os fãs estão conectando as coisas já. Ela criou um universo tão rico. E ela tá criando coisas, ela fica mencionando coisinhas. E agora tem o filme do Animais Fantásticos, que não tá dando muito sucesso, mas tá expandindo. E aí ela já não tá conseguindo mais amarrar tantas pontas, tá ligado? Será que vai ter um pós-Harry Potter? Tipo, um filho do Harry Potter, assim? Já tem, né? Já tem o livro, né? A Criança Amaldiçoada, né? Que na verdade não é um livro que ela escreveu. Não, mas será que eles vão adaptar pro cinema, sei lá? Não, já teve um teatro dele, teve um livro. Na verdade é o seguinte: a Criança Amaldiçoada foi um roteiro para teatro, criado não pela J.K. Rowling, com outros caras, que apresentou para a J.K. Rowling, e a J.K. Rowling falou assim: beleza, pode fazer. Né? E aí tá dentro do universo. Só que a galera não curtiu muito, porque viaja um pouco na história. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o roteiro do teatro e criaram um livro. Então foi o inverso. Foi feito para teatro e colocou no livro. Ele criou um livro. E aí o livro, ele dizem que até é diferente de ler. Não é o mesmo livro que os outros, porque é um livro que é um roteiro de teatro. Então, tipo, não é com detalhe que ela menciona. Não foi aquilo que escreveu. Tá? E aí os caras ficam falando que pode ser que subir um filme ainda, né? Mas eu não sei, porque a crítica do livro, desse teatro, do livro, não foi tão boa, tá ligado? Porque tem várias viagens ali que, tipo, não faz tanto conexão com o universo que ela tinha feito. Mas é isso, acho que os criadores, se você começa a criar coisa nova, esses caras já não criam coisa nova, tá? Já está estabelecido, né? Tem muita coisa antiga que ainda não foi explorada no cinema e tal. Mas quando você está querendo, ainda está expandindo, ela está ainda expandindo. Tem agora Animais Fantásticos, ela está expandindo ainda o universo. Tem que tomar cuidado, porque ela já está se perdendo, ela não está conseguindo Tá conectar ficando meio algumas doida coisas, já na história. tá ligado? Que outra série você ia falar aí? Não, é o conto de Jaya, né? Que tá avançando também na história. Saiu mais 2 aí que eu não vi ainda. Não viu ainda? Não vi. Ah, mano, tá da hora, velho, também. Mano. Puta, cara, é uma série do caralho e tá dando também uns plot twist que você fala, caralho, aí, pô, parece que tá resolvendo uma parada, agora, aí no episódio, última cena, desgraça de novo, você fala, puta, vai dar merda, né? É uma série foda. Uma série foda, mano. Você fica muito apreensivo, né, velho? E ele mexe muito com a questão filho
E aí, pô, mostrou toda uma cena no último episódio de um parto real, tá ligado? Mostrou mesmo, tendo. E aí, todo um contexto ali emotivo, né? Você fica dá até uma emocionada, né? Da forma como ela tem o filho e tal. Não vou falar aqui, entende? Mas. Tá chorando? Ele ficou emocionado. Não, eu tô falando que o último episódio da Ponziaia tá até uma emocionada, né? Porque tem a questão da gravidez e tal. É foda. Já é uma puta série. É aquilo, é só as 3 séries, velho. Agora, a única que tá rolando agora é a Condiaia, né? Então, o próximo episódio, Vamos falar dela quando eu assistir. De Condiaia. Assiste os episódios. Vou te falar porque Game of Thrones e o outro já acabou só em 2024 agora, eu acho, né? E essa série é muito bem produzida, né? Vai demorar pra caralho. Acho que nem ano que vem, mano. Acabou no final do ano. É verdade. Acho que vai demorar pra ver. Não sei, vamos ver. É Condiaia. E é isso, né? Tinha mais alguma coisa pra gente falar? Acho que é essa. Deixa eu ver aqui. Acho que era isso mesmo. Não tinha mais nada. Essa é a nossa pauta. Fechamos, então. Só para então recapitular aqui, o que a gente precisa fazer aqui, a gente sempre tem que lembrar, né, gente? Assina o canal lá, pessoal do Instagram, pô, assina o canal aí pra gente aumentar aqui os inscritos. Manda pros brother nerd. Vai ter episódio que a gente vai falar asneira de nerd assim. Vai ter episódio que a gente vai falar só bosta mesmo, pra gente só falar bosta. E aí vocês darem... Talvez série é outra, dependendo do assunto. A gente vai dosando um pouquinho, né? A ideia aqui é a gente falar de diversos temas, né? E a gente expandir o assunto, né? A gente não quer focar num único assunto, a gente quer falar de vários, né? É isso aí. E sim, pensando no que aconteceu na semana. E nós estamos já pensando em outros quadros aí. E aí a gente vai... Fica ligado nos próximos episódios. A gente vai dividir mais o podcast em quadros. O primeiro quadro é o Bugada News. A gente está pensando em outros aí. Em breve a gente vai fazer também aqui para vocês. Só recapitulando então. Assinar canal. Assinar o canal, dar o like. Dá like, curte aí o vídeo para nós, né? Isso aí. E fica ligado nos cortes. A gente vai ter bastante corte para quem... aí não gosta de assistir o podcast inteiro, aí vai acompanhando os cortes. A gente vai lançar também logo os shorts. Shorts, né? Também, né? Shorts também. Vamos lá, vamos fazer, incentivar as meninas aí, fazer os... E aí talvez mais espaçado também para ficar promovendo, né, o canal, né? É isso o aí. episódio. Certo? Beleza. Já fazendo então. Gente, valeu, galera. Obrigado aí, valeu. Bugados Podcast, hein? Bugados, um abraço. Valeu.